Ei, se eu disser que horas são, você provavelmente olhará para o seu telefone, tela do laptop ou relógio de pulso para descobrir. Mas como esses dispositivos sabem a hora? Neles, a hora é definida automaticamente por um programa. Mas como esse programa sabe a hora exata? Relógios de pulso são configurados antes da venda. Mas então, como essas pessoas sabem a hora? Será que alguém realmente sabe que horas são? Há uma música aí. De qualquer forma, como determinamos essa hora? E o que acontece se todos os relógios do mundo pararem? Espere um minuto, ou mais. Então, bem-vindo ao National Physical Laboratory no sudoeste de Londres. Aqui você encontra alguns dos relógios atômicos mais famosos do mundo, chamados Macers de hidrogênio. Existem cerca de 400 desses dispositivos em todo o mundo e eles ajudam o planeta inteiro a navegar no tempo. Todas as tecnologias modernas, satélites, sistemas operacionais, GPS, horários de voos e trens e o programa de TV na sua tela são orientados pelo relógio atômico. E aqui está como eles funcionam. Imagine um pêndulo. Ele oscila de um lado para o outro. Uma oscilação da esquerda para a direita ou vice-versa corresponde a um período de tempo igual a 1 segundo. O pêndulo não é muito preciso, pois não é constante. Seu movimento pode ser lento ou acelerado. Nos relógios atômicos, os átomos fazem a função de um pêndulo. Quando são expostos à radiação de micro-ondas, eles começam a flutuar. Cerca de 9 bilhões de flutuações equivalem a 1 segundo. Não acredita em mim? Pode ir contar. As vibrações dos átomos são precisas e imutáveis. Esses relógios não estão atrasados e não estão acelerando. O erro em um relógio desse tipo pode ser de 1 segundo a cada 10 milhões de anos. Não posso esperar tanto tempo, então vou acreditar na minha palavra. Os relógios atômicos orientam todas as tecnologias modernas e os satélites de comunicação. E agora vamos imaginar que, por algum motivo, eles parem de funcionar. Os átomos não reagem mais às micro-ondas. Depois deles, os relógios de quartzo e todos os eletrônicos param. Seu telefone não mostra mais a hora e o horário de chegada dos voos desaparece no quadro de informações dos aeroportos. Nesse momento, todos os despachantes entram em contato com os pilotos e pedem que pousem com urgência no aeroporto mais próximo. Outros voos se tornam impossíveis. Há muitos aviões no céu. Se vários começarem a decolar e pousar ao mesmo tempo no mesmo aeroporto, isso pode levar a um desastre. Os despachantes não conseguiriam criar a programação correta sem os relógios. O mesmo vale para todos os trens. As estações de trem não podem mais coordenar viagens e fazer trocas nos trilhos. Esse sistema é muito complexo e só pode funcionar com um horário preciso. O mundo está começando a mergulhar no caos total. O sistema bancário está entrando em colapso. Os corretores não transferem dinheiro para as contas dos clientes no prazo. As pessoas não conseguem receber seus salários dentro do prazo. Imagine que você prometeu enviar uma apresentação para um cliente amanhã às 14 horas e espera ser pago por ela. No dia seguinte, você não sabe que horas são e envia a apresentação para o cliente 2 horas depois. Ele não recebe o arquivo no prazo e o negócio é desfeito. Em grandes fábricas e usinas, a programação do dia fica comprometida. As pessoas não dão o volume de produção necessário. Imagine que uma fábrica produza 2 toneladas de aço processado em exatamente 8 horas. Mas o ritmo de trabalho é interrompido e isso reduz o volume. Em seguida, esse aço deve ir para um navio. No entanto, as programações dos navios também não estão mais funcionando. E isso se aplica a todos os materiais em geral: madeira, transportadores elétricos, petróleo e metais. As cadeias logísticas entram em colapso devido aos relógios terem parado. Há uma crise econômica e pânico no mundo. A bolsa fecha e abre todos os dias em horários diferentes. Os acionistas e investidores estão perdendo muito dinheiro. Alguns dizem que o relógio, e não o motor a vapor, foi o mecanismo mais importante para a Revolução Industrial. Os motores a vapor moviam carros e navios, mas não conseguiam sincronizar o trabalho de muitas pessoas. Nessas condições, você para de correr para qualquer lugar, mas todas as outras pessoas também. Você pode ir ao supermercado e ele estará fechado porque o dono dormiu demais. Mas quando as portas se abrirem, você verá que quase não há mercadorias lá. Navios, trens e caminhões não puderam entregar frutas, pães e verduras, porque não chegaram a um acordo sobre o horário. Muitos deixarão as grandes cidades, pois será um desafio viver nelas sem relógios. A era da alta tecnologia chegou ao fim. Os canais de TV pararam de funcionar porque alguns funcionários se atrasaram e não iniciaram a transmissão.
O apresentador do canal chegou antes do operador, mas o engenheiro de som ainda está dormindo porque o despertador não sabe que horas são. Para acabar com o caos, 2 coisas precisam ser feitas. A primeira é aceitar que a antiga vida de alta tecnologia não existirá mais. A segunda é tomar o exemplo de nossos ancestrais. As pessoas viveram por milhares de anos sem saber a hora exata. Isso só se tornou necessário desde o início da Revolução Industrial. Antes dela, as pessoas eram guiadas pelo sol, pelo canto do galo e pelo relógio biológico interno. Por centenas de milhares de anos, os seres humanos costumavam ir para a cama à noite e acordar de manhã. Mas com a invenção da lâmpada, essa ordem foi violada. A era industrial forçou a humanidade a se concentrar não no relógio interno, mas no horário de funcionamento das fábricas e usinas. Em seguida, a TV, a internet e os videogames foram inventados, e o modo de dormir estabelecido pela evolução mudou. Mas em um mundo sem contagem de tempo, as pessoas esquecerão os despertadores novamente e começarão a melhorar seu sono. Haverá um relógio de sol em cada casa. A sombra guiará a humanidade. Ampulhetas de várias formas e tamanhos voltarão a ser populares no mundo. Mais cedo ou mais tarde, teremos retornado a algum marco no tempo, como era no passado. Por exemplo, no século XIX, as pessoas usavam centenas de padrões de horário diferentes. Os horários das ferrovias e dos ônibus determinavam cada um deles. Quando o número de rotas aumentou, as pessoas começaram a se ater ao mesmo horário definido em Greenwich, no Reino Unido. Havia um grande relógio mecânico que guiava todo o país, Greenwich Mean Time, ou GMT. Comerciantes, diretores de fábricas e banqueiros ajustavam seus relógios de acordo com o GMT. Quando todos os trens do Reino Unido eram cronometrados, o sinal GMT era enviado através do Atlântico por um cabo submarino, direto para Harvard, em Massachusetts. Então, em uma conferência especial em Washington, D.C., mais de 25 países reconheceram Greenwich como o padrão internacional de horário. Tudo estava bem, a tecnologia funcionava de forma sincronizada em todo o mundo, mas os problemas começaram. Depois de 10 anos, os cientistas perceberam que o mundo precisava de novos relógios. Descobriu-se que o relógio de Greenwich era impreciso porque se baseava no tempo que nosso planeta gastava para dar uma volta em torno de seu eixo. No século XX, as pessoas aprenderam que a Terra mudava sua velocidade de rotação com o passar dos anos. É mesmo? Ela acelera ou desacelera por causa da influência gravitacional da Lua, do Sol e de outros planetas, e devido às flutuações geológicas dentro do núcleo terrestre. Os cientistas calcularam que em 1900, a Terra girava 4 milissegundos mais devagar do que no final do século XXI. Sim, há pessoas que assistem a esse tipo de coisa. Por isso, as pessoas começaram a desenvolver outros relógios mais precisos, os atômicos, que ainda usamos. Mas o mais estranho é que mesmo esses relógios não funcionam da maneira que as pessoas precisam. Seu principal problema é a precisão excessiva. A Terra não gira constantemente da mesma forma, e por isso os trabalhadores às vezes acrescentam ou subtraem segundos extras ao relógio atômico. E aqui está o motivo. Os relógios comuns são baseados na rotação do nosso planeta. Quando a hora em um relógio desse tipo mostra manhã, também é manhã lá fora. Quando o relógio mostra uma hora tardia, está escuro lá fora. Você está me entendendo? Nosso planeta não gira a uma velocidade constante, e o relógio atômico é perfeitamente estável. Se o mundo sempre funcionasse com base nesses relógios, mais cedo ou mais tarde, o tempo se desviaria do dia e da noite reais. Em algum momento, o sol começaria a nascer às 18 horas e o pôr do sol começaria às 7 da manhã. Para evitar isso, cronometristas alteram ligeiramente a hora dos relógios atômicos. Tudo isso é necessário para preservar as coisas normais para as pessoas, de modo que a hora da manhã no relógio e na rua coincidam. Bem, é hora de eu fazer como um átomo e me separar. Como seria a vida e nós como humanos em outros planetas? Imagine um mundo onde as leis da física, o meio ambiente e as condições são amplamente diferentes daquilo a que estamos acostumados. Como nos adaptaríamos e evoluiríamos para sobreviver nestas novas e estranhas terras? Vamos ver. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e tem uma atmosfera fina. As temperaturas lá são extremas, com o lado diurno alcançando mais de 420 graus Celsius e o lado noturno caindo para menos 180 graus. Então, o que podemos fazer para sobreviver a essas temperaturas malucas e a radiação solar constante? Talvez possamos nos transformar magicamente em metal. Por exemplo, o titânio e a platina podem tolerar perfeitamente altas temperaturas. Mas falando sério, existe uma opção.
Poderíamos nos instalar no subsolo, onde as temperaturas não são tão extremas. Se vivêssemos no subterrâneo, poderíamos evoluir para ter grandes olhos para melhor captar a luz. Poderíamos também evoluir para ter pele mais espessa para nos proteger da radiação intensa. Basicamente, temos duas opções: nos tornarmos de metal ou nos tornarmos toupeiras. Vamos passar para Vênus. Este planeta é extremamente hostil. Antes de tudo, Vênus é conhecido por sua atmosfera espessa, do tipo mais tóxica que seu ex. O planeta inteiro está coberto de dióxido de carbono e sua superfície é absolutamente seca, o que o torna incrivelmente quente. A temperatura média está em torno de 450 graus Celsius, tornando um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar. Além disso, não se esqueça da pressão insana. Ficar em pé em Vênus seria como ficar a 900 metros debaixo d'água. Somente micróbios da Terra particularmente resistentes poderiam sobreviver em tais condições. Portanto, se você quiser viver em Vênus, talvez tenha que se tornar um micróbio. Mas, infelizmente, como não somos micróbios, teríamos que usar equipamentos especiais para sobreviver lá. Talvez tivéssemos que desenvolver um exoesqueleto resistente ao calor para nos proteger, bem como obter novos pulmões capazes de filtrar os elementos tóxicos contidos na atmosfera. Vamos falar sobre nosso irmão vermelho favorito, Marte. A primeira mudança perceptível depois de algumas centenas de anos seria seu novo esqueleto. A gravidade em Marte é muito mais fraca do que a da Terra, portanto seus músculos e ossos encolheriam. Para compensar esta diferença, você teria que comer mais e provavelmente começar a ir à academia. Além disso, você teria que se adaptar à baixa pressão atmosférica e a temperaturas mais frias. Você precisa reter o calor, certo? Isso significa que seria necessária uma camada mais grossa de gordura corporal. Desculpem, amigos, mas em Marte podemos engordar mais. Outro motivo para começar a fazer exercícios. Outra grande mudança ocorreria em sua pele. Ela é como uma grande barreira que o protege de coisas nocivas como bactérias, luz ultravioleta, aparência totalmente assustadora e assim por diante. Então, o que aconteceria com ela? Muito provavelmente você ficaria laranja por causa dos carotenoides, um tipo de nutriente que você pode obter de alimentos como cenouras, batatas, tomates e assim por diante. Eles protegem muito bem contra a radiação ultravioleta de Marte. Eles têm apenas um lado negativo. Ao comer muitas abóboras do mercado de agricultores marcianos, você vai gradualmente começar a ficar laranja. Mas talvez não seja tão ruim assim. Talvez a vida em Júpiter fosse mais fácil? Sim. Não tem terra firme lá. Este planeta é composto de hidrogênio e hélio e é referido como um gigante de gás. Você simplesmente flutuaria como em uma enorme nuvem. E mesmo se conseguisse pousar e tentasse caminhar, seria como se você se movesse através de uma névoa super grossa. Então, como evoluiríamos em Júpiter? Primeiramente, poderíamos nos tornar muito maiores em tamanho para suportar as imensas pressões. Em segundo lugar, as flutuações de temperatura de lá são enormes. A superfície é terrivelmente fria e a temperatura sob as camadas externas da atmosfera sobe significativamente. Em terceiro lugar, se você vivesse em Júpiter, não haveria linguagem verbal. Este gigante de gás absorve ondas de rádio, portanto, mesmo se você estivesse falando, ninguém te ouviria. Também não haveria música, portanto não haveria festas. E qual é o objetivo, então? Talvez pudéssemos nos comunicar com a linguagem dos sinais. Mas isso também não é tão simples assim. Júpiter está cheio de ventos selvagens e nuvens de tempestade, então é improvável que você consiga ver alguma coisa. Portanto, mesmo se evoluíssemos lá de alguma forma, parece que nossa vida não seria nada fácil. Antes de pousar em Saturno, você provavelmente gostaria de verificar seus icônicos anéis. Mas você não seria capaz de fazer isso porque os anéis de Saturno consistem de um monte de partículas de gelo voando no espaço. Portanto, seria extremamente difícil aterrissar. Então vamos direto para o planeta em si. A princípio pode parecer que Saturno não é ruim para nós. Algumas camadas desse gigante de gás têm temperaturas bastante agradáveis. Se mergulharmos mais fundo no planeta, ele fica surpreendentemente quente, até menos 3 graus Celsius em sua segunda camada. Esta é uma temperatura média em países como a Suécia e o Canadá, mas infelizmente esta é apenas uma dessas camadas. O resto do planeta é incrivelmente frio, portanto, para sobreviver em Saturno, teríamos um grande desafio. Além do frio, teríamos que lidar com um ambiente severo do planeta, incluindo suas intensas tempestades, ventos fortes e radiação. Para nos proteger dessas condições, precisaríamos evoluir para a pele dura novamente, encontrar algum isolamento e assim por diante. O próximo planeta é Urano.
Ele tem um ambiente muito diferente da Terra, com temperaturas muito mais frias, falta de uma superfície sólida e uma atmosfera muito diferente. É como outro Júpiter, mas com vibrações azuis. Mas não é tão ruim assim. Há até mesmo água em Urano. O único problema é que o planeta está cheio de amoníaco, aquela coisa desagradável que usamos para a limpeza. Portanto, não se surpreenda se você sentir aquele cheiro desagradável. Além disso, fica incrivelmente frio lá, como um inverno quase interminável. Então, como seria sobreviver em um ambiente tão escuro e árduo? Precisaríamos de uma pele mais espessa novamente para enfrentar temperaturas extremas. E mais uma vez, precisaríamos de olhos maiores para ver melhor em toda esta escuridão. Poderíamos até ter que desenvolver um novo sistema auditivo, como o dos golfinhos. Isso não seria divertido? Vamos passar para Netuno. Se os seres humanos evoluíssem lá, precisariam se adaptar às suas duras condições. Netuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, é outro gigante de gás. A única diferença é que este planeta pode ter um núcleo sólido. Se vivêssemos nesse planeta, precisaríamos flutuar ou nadar em sua atmosfera rica em metano. Também precisaríamos desenvolver brânquias, ou algo parecido para respirar. Basicamente, nos transformaríamos em répteis espaciais ou peixes cósmicos. A gravidade em Netuno é ligeiramente mais forte do que a da Terra, mas ventos fortes dificultam a permanência em um só lugar. Para resistir ao vento, precisaríamos ser muito mais pesados. Mais uma vez, é preciso comer muito e trabalhar os músculos. Sim, tecnicamente não é um planeta, mas nós ainda o amamos e não podemos esquecê-lo. Um mundo pequeno, distante e incrivelmente frio. Plutão é ainda menor que a nossa Lua. E por causa disso, quase não há gravidade lá. Seria extremamente difícil ficar sobre ele. Para evitar voar acidentalmente para o espaço exterior enquanto jogássemos futebol, precisaríamos criar uma falsa máquina gravitacional. E se não quisermos nos sentir tontos, precisaríamos desenvolver um sistema nervoso novinho em folha. Mas Plutão não é tão ruim assim. Por exemplo, há água líquida sob a superfície, e até mesmo algumas montanhas geladas. Talvez fosse possível sobreviver lá se tivéssemos algum equipamento da pesada, roupas, suprimentos e... coisas demais. De qualquer forma, desde o calor abrasador de Mercúrio até as temperaturas geladas de Netuno, cada planeta tem um conjunto único de desafios ambientais e oportunidades de evolução. Embora possamos nunca saber verdadeiramente como seriam os seres humanos nesses outros mundos, é excitante considerar as infinitas possibilidades. Nunca vamos parar de olhar para as estrelas e fazer perguntas do gênero. E agora uma notícia de última hora. Todas as cobras desapareceram de repente. Se você visse isso no noticiário, o que acha que aconteceria? Bem, Voldemort certamente não ficaria feliz em ouvir algo assim, nem os outros membros de Slytherin. Hogwarts teria 3 casas em vez de 4. O Parseltongue, que é a língua das serpentes, se tornaria inútil. Ok, Potterheads, vamos voltar ao nosso mundo Muggle. Como isso nos afetaria? Primeiro, vamos dar uma olhada no lado positivo. As pessoas com ofidiofobia, que é o medo de cobras, ficariam muito aliviadas. Todos concordamos que as cobras não são exatamente um animal favorito. Algumas cobras são venenosas, e isso não ajuda a salvar sua reputação. Muitas vezes não se leva em conta que esses animais geralmente preferem recuar quando você os encontra. Eles podem ficar na defensiva se forem ameaçados, mas quando deixados em paz, não querem se meter com você. Mas tente dizer isso a pessoas com fobia. Agora elas podem desfrutar de atividades ao ar livre, como escalar montanhas, como todo mundo. E no entanto, elas teriam outras preocupações na ausência dessas serpentes. O ecossistema funciona como um relógio. Cada espécie tem um papel importante. Se uma delas falhar, as outras serão afetadas. As serpentes não são exceção a essa ordem. Elas se alimentam principalmente de camundongos ou ratos e ajudam a controlar as populações de roedores e outros pequenos mamíferos. Isso também é importante em termos de prevenção da disseminação de doenças. Pense na disseminação da peste nos tempos medievais. A eliminação de todos os répteis poderia causar um problema semelhante. Você sabia que a peste bubônica nunca desapareceu completamente? Ela também foi detectada nos tempos modernos, por exemplo, em Madagascar em 2008. Portanto, é bom ter algumas cobras por perto para nos proteger de surtos de doenças. Veja bem, as cobras são excelentes caçadoras. Elas emboscam suas presas usando seus sentidos altamente desenvolvidos para encontrar e rastrear seu jantar em potencial. Elas são super móveis, podem se espremer por fendas, escalar paredes de rochas e nadar. Podem até voar. Bem, mais ou menos.
As cobras voadoras não conseguem de fato ganhar altitude, mas podem planar. Elas usam a velocidade da queda livre e as contorções de seus corpos para seguir os fluxos de ar e se elevar. Sim, elas podem capturar suas presas de várias maneiras. Se imaginarmos um mundo sem elas, isso nos levará a outra fobia. Permita-me apresentá-lo a musofobia. É o medo de camundongos e ratos. As pessoas com essa fobia terão dificuldades com todos esses ratos vagando por aí, pois não há cobras para comê-los. Sem mencionar que um único par de ratos pode ter 1 milhão de descendentes em um ano. Diga olá para os danos às plantações. Uma superpopulação de roedores pode levar à escassez de alimentos e à competição por recursos. Será que estou sentindo as vibrações de jogos vorazes? Ah, e os ratos não seriam nosso único problema. Você pode acrescentar insetos à lista também. Mais uma vez, sem as cobras, eles farão uma festa nas ruas. Os répteis também desempenham um papel importante no ambiente natural e nas cadeias alimentares como presas. Os mangustos, as águias e os falcões realmente sentiriam falta das cobras. Eventualmente, populações de grandes mamíferos diminuiriam, o que poderia levar à extinção de algumas espécies. Além disso, há a medicina. Os cientistas e pesquisadores sentiriam falta dessas criaturas. O veneno de cobra é a chave para o desenvolvimento de certos medicamentos. Por exemplo, alguns medicamentos para diabetes e doenças cardíacas foram derivados do veneno de cobra. Os pacientes que precisam deles também serão afetados. Quando mencionamos cobras e medicamentos, há outra coisa que nos vem à mente: Botox. É realmente veneno de cobra? Não, o veneno de cobra usado nos cuidados com a pele não é obtido do próprio animal. Acontece que esse ingrediente é chamado de snake. Trata-se de um ingrediente criado pelo homem para imitar os efeitos do veneno da cobra víbora do templo. Agora vamos imaginar como seria a vida sem as cobras. Vamos começar com o primeiro dia. As pessoas não notam imediatamente a ausência dessas criaturas. Portanto, especialmente nas cidades, as pessoas não teriam a menor ideia de que todas as cobras desapareceram. Os funcionários dos zoológicos podem começar a entrar em pânico. Você veria algumas notícias sobre cobras desaparecidas em zoológicos. Em seguida, as pessoas nas administrações dos zoológicos analisariam as imagens do sistema de segurança. Elas ficariam chocadas ao ver que as cobras desapareceram. Após a divulgação dessa notícia, as autoridades provavelmente abririam departamentos especiais para verificar se ainda há cobras em seu país. Então, isso se tornaria uma questão mundial. Algum tipo de aliança global seria estabelecida para investigar o que aconteceu com esses répteis e o que poderia ser feito a respeito. Quando as autoridades e as pessoas compreenderem a gravidade da situação, os ecossistemas já estarão começando a mudar. As pessoas que vivem em ambientes urbanos podem não ser diretamente afetadas nos primeiros meses. Depois, elas veriam mais ratos em suas casas e nas ruas. Cerca de 500 mil ratos vivem na rede de túneis do metrô de Londres, por exemplo. O número pode variar, mas muitos roedores vivem em grandes cidades. Esses animais se tornariam mais visíveis. Você abriria um armário de cozinha e, veria um rato olhando para você por trás de um pote de manteiga de amendoim. Novas oportunidades de carreira surgiriam, pois a demanda para viver em um ambiente livre de ratos dispararia. As autoridades poderiam introduzir novos impostos para arrecadar dinheiro para lidar com essa nova situação. Afinal de contas, precisariam oferecer às pessoas lugares seguros para viver. É claro que não seriam apenas os locais urbanos os afetados pela ausência de cobras. O campo teria ainda mais problemas. Sem as serpentes, o número de pragas aumentaria. Esses animais começariam a destruir plantações e habitats de outros animais, e os fazendeiros estariam em sérios apuros. As autoridades precisariam apoiar as pessoas que vivem lá e encontrar maneiras de proteger o meio ambiente, que seria sua principal prioridade. Os pesquisadores e cientistas teriam de assumir uma enorme responsabilidade. Talvez eles criassem cobras artificiais que pudessem ser nutritivas como as cobras reais. Assim, animais como as águias as caçariam e continuariam a viver. A aparência das cobras artificiais é um mistério, não consigo imaginá-las. Vou deixar isso para você. Se avançássemos 5 anos desde o primeiro dia do mundo sem cobras, estaríamos diante de um mundo totalmente diferente. Talvez tivéssemos um dia especial para isso, o 5º aniversário do Mundo Sem Cobras. As mudanças seriam óbvias, mas a essa altura, as pessoas provavelmente já teriam se acostumado a viver nesse mundo diferente. Alguns restaurantes já teriam feito alterações em seus cardápios. Adeus à sopa de cobra.
Em seguida, haveria novos museus dedicados às cobras. Você poderia ler sobre a história da evolução delas e ver seus fósseis. Talvez você parasse na loja de souvenirs do museu para comprar uma caneta em forma de cobra para seu amigo. Por fim, ainda estaríamos procurando alternativas para o veneno de cobra no campo da medicina. É de fato um alívio para as pessoas que apresentam reações alérgicas a picadas de cobra, mas esses animais são cruciais para alguns estudos e medicamentos. Portanto, os pesquisadores ainda estariam ocupados tentando encontrar alternativas que pudessem substituir o veneno de cobra. Se avançássemos 200 anos no tempo, veríamos um mundo onde as pessoas aceitaram totalmente que as cobras desapareceram para sempre. As pessoas mais jovens só saberiam que existia um animal chamado cobra que já viveu neste planeta. Elas conheceriam esse animal por meio de livros de história e vídeos. Os livros de colorir teriam um gato ou um cachorro, mas não uma cobra. Criaturas míticas como Medusa e Chamarã se tornariam ainda mais místicas e interessantes. E não compararíamos mais uma pessoa sorrateira a uma cobra. Haveria uma nova definição para elas. Sobrevivemos à Idade do Gelo, aos meteoritos e a muitos outros desafios. Portanto, provavelmente encontraremos uma solução. Mas torço para que esse cenário nunca se torne real. Você tem outra versão de como os eventos poderiam se desenrolar em um mundo sem cobras? Whoosh! Sua espaçonave está quase chegando lá. Graças às tecnologias mais modernas, você agora pode viajar para qualquer planeta do nosso sistema solar com uma rapidez muito maior. E finalmente podemos visitar outros planetas com total segurança. Você se inscreveu em um tour espacial e agora está a bordo de uma nave com seu guia, astronautas e mais alguns passageiros. Primeira parada, o menor planeta do sistema solar, Mercúrio. Ele está a apenas 1/3 da distância entre a Terra e o Sol. A vista de lá é espetacular. Assim que sua nave aterrissa na superfície sólida desse planeta rochoso, você vê um universo infinito. Estrelas, cometas passando e o Sol, 3 vezes maior do que o vemos da Terra, sem nuvens interferindo na visão. Não há luas, Mercúrio e Vênus não têm nenhuma. Você tenta se mexer, mas por causa do traje espacial e da gravidade reduzida, parece que está em um trampolim em um filme em câmera lenta. Não é seguro vir aqui durante o dia. Em Mercúrio, o dia dura quase 59 dias terrestres. Apesar de seu traje espacial o manter seguro, as temperaturas podem ser muito extremas por aqui. Durante o dia, elas sobem para até 430 graus Celsius. Não há atmosfera para manter o calor, então a temperatura durante a noite pode cair para 180 graus negativos. É por isso que Mercúrio não é o planeta mais quente, embora fique mais perto do Sol. Vênus é o segundo mais próximo, mas possui uma atmosfera que retém o calor. Você está seguro dentro de seu traje espacial, mas mesmo assim será super difícil aguentar mudanças tão drásticas de temperatura, então não vai dar para ficar muito tempo neste planeta. Mercúrio possui uma gravidade mais fraca, pois pesa menos que a Terra, o que significa que a gravidade neste planeta puxa menos o seu corpo. Se uma pessoa pesa 45 quilos na Terra, pesará 17 em Mercúrio, sem contar a sensação de leveza. Rápido, não temos muito tempo. Você ouve a voz do seu guia dentro de seu traje espacial. Ele está ao seu lado, apontando o dedo. Olhe para a sua esquerda. É por isso que estamos aqui. Bacia Calores. Incrível! Mercúrio tem uma atmosfera tão fina que não há nada que possa impedir que asteroides batam em sua superfície. Ele é o planeta do sistema solar que possui mais crateras e é bem parecido com a Lua. E agora você está aqui, olhando para a Bacia Calores, a maior cratera de impacto do sistema solar, formada quase 4 bilhões de anos atrás por um objeto que tinha pelo menos 96,5 km de comprimento. Dá para ver o interior rochoso dela, cheio de fraturas profundas e pontas afiadas, cercado pelas montanhas mais altas que você encontrará neste planeta, que ficam a mais de 3 km acima de inúmeras aberturas de lava. Elas já foram ativas. O outro lado, que está escondido do Sol, possui minúsculos depósitos de gelo, que é a única forma de água existente, mas não dá tempo de vê-lo. Mercúrio é apenas uma parada temporária neste tour. Assim que você se acomoda dentro da nave, vê seu guia se aproximar. Não será possível parar em Vênus, ele avisa. Há vezes em que conseguimos pelo menos nos aproximar da superfície e sair, mas hoje os ventos estão muito fortes. Eles geralmente passam de 350 km por hora e mantêm as nuvens amarelas ou brancas do planeta em constante movimento. A atividade vulcânica é que formou a superfície de Vênus. 90% dela é lava solidificada de basalto,
então esse pode não ser um bom ponto turístico. Outra coisa, a atmosfera de lá é densa. Dentro da espaçonave, você recebe uma videochamada de sua amiga no Sistema Especial de Comunicação Espacial. Ela tirou férias um pouquinho antes de você e foi para Júpiter. Esse planeta é um gigante gasoso, então não tem onde aterrissar. Outra coisa, a pressão é super forte por lá. Ela comprime o gás até ele se transformar em líquido, então a atmosfera de Júpiter pode esmagar qualquer espaçonave de metal que passar pelas nuvens coloridas como se fosse feita de papel. Os visitantes fazem visitas diurnas lá, de dentro de suas espaçonaves mesmo, tirando fotos lá de cima. É uma loucura, pois esse planeta é como um redemoinho tempestuoso de vento e tem as auroras mais brilhantes de todo o sistema solar. Sua amiga até viu a grande mancha vermelha. Trata-se de uma tempestade gigante com formato oval que se move em direção anti-horária. É maravilhosa! A mancha vermelha é 4 vezes maior que a Terra. Mas a melhor parte da viagem foi a Europa, a sexta lua de Júpiter. Os cientistas acreditam que ela é jovem por causa de sua superfície lisa e relativamente intocada. Europa é um mundo oceânico gigante com todos os ingredientes certos para a vida que ainda não descobrimos. São oferecidos até tours para que os visitantes tentem descobrir se há alguma coisa à nossa espera debaixo daquela grossa camada de gelo. Os turistas precisam usar um traje espacial com proteção extra, pois a Europa recebe quantidades exorbitantes de radiação vindas de Júpiter. E tem também Io, mais uma lua de Júpiter, que é colorida e a coisa mais linda que já se viu. Ela possui mais atividade vulcânica do que a Terra e tem os vulcões mais ativos do sistema solar. São mais de 400 vulcões, dos quais 150 podem entrar em erupção a qualquer momento. A gravidade de Júpiter é que estimula a atividade vulcânica. Ela espreme Io como se fosse uma bola de borracha, e isso resulta em vulcões. Você queria estar lá com sua amiga, mas agora está seguindo rumo ao próximo destino. Os dias passam e, em determinado momento, você avista a Terra ao longe. Você sente um pouco de nostalgia, pensando em seus amigos e família, mas depois de um tempo, volta a ficar empolgado ao ver seu próximo destino. Finalmente, chegamos ao planeta vermelho. Você escuta o barulho distante e abafado da espaçonave pousando sobre a superfície enferrujada. Tudo ao seu redor é um deserto gigante e árido. O vento está forte, levantando poeira. É assim que aquelas dunas gigantes de areia são formadas. E dizem que a tempestade está por vir nesses dias. Bilhões de anos atrás, Marte tinha água líquida sobre sua superfície. Lagos e rios, talvez até houvesse vida dentro deles. Seu eixo de rotação é um pouquinho inclinado, então Marte possui estações parecidas com as do nosso planeta. Quando um hemisfério está mais próximo do Sol, é primavera e verão. O outro hemisfério, que está inclinado para longe do Sol, fica com outono e inverno. A atmosfera em Marte é mais fina que a nossa, então o planeta não consegue reter muito calor perto da superfície. A pressão do ar por lá é cerca de 50 vezes mais baixa que a do topo do Monte Everest. Você entra no hotel espacial. Marte é o único planeta até o momento que tem esses hotéis. Em outros planetas, você dorme dentro da espaçonave mesmo, pois eles não oferecem condições seguras o suficiente para que as pessoas fiquem lá por muito tempo. Os funcionários desse hotel são ótimos. Eles já se acostumaram com os turistas, pois Marte é o lugar mais visitado do sistema solar. A comida daqui é ótima e você mal pode esperar para comer e cair na cama. No dia seguinte, você acorda de madrugada para se preparar para esquiar com seu grupo. Os dias em Marte duram praticamente a mesma coisa dos dias terrestres. Nevou a noite toda, mas por causa da atmosfera seca e com baixa pressão, a neve nunca dura muito, então vocês precisam aproveitar logo. Marte possui montanhas e vales maravilhosos. Descer por aquelas calotas polares foi super legal. Olha só aqueles vulcões! No dia seguinte, uma pequena aeronave feita especialmente para transportar você pelo planeta afora chega e o leva para um dia de viagem até o Monte Olimpo, o maior vulcão do nosso sistema solar. Ele fica a 25 quilômetros acima da superfície e é 3 vezes maior que o nosso Everest. Você aterrissa na borda do vulcão. O pico é tão alto que parece ir além do horizonte. No terceiro dia, você visita Valles Marineris, um sistema famoso de canyons que só podíamos ver através de fotos até então. Essa rede de abismos é maravilhosa, 5 vezes mais longa e 4 vezes mais profunda do que o nosso Grand Canyon. Em seu ponto mais amplo, tem 320 quilômetros de comprimento. Você trabalha em uma grande reserva natural que abriga mais de 1000 espécies de animais.
À noite, percorre o território em um jipe para ver se está tudo bem. A maioria dos animais está dormindo. De repente, você ouve gritos de macacos. Eles pulam de galho em galho. Uma manada de cavalos corre para fora da floresta. Eles também parecem preocupados. Você ouve muitos animais chorando. Parece que alguma coisa estranha e desconhecida acordou e horrorizou toda a reserva. Você vê um flash no céu noturno. É um meteorito e está vindo em sua direção. Você entra no carro, acelera e vai o mais longe possível. A pedra espacial cai bem na sua frente e joga seu veículo para o lado. Você desmaia. O meteorito caído emite uma estranha energia amarela. Você está inconsciente dentro do carro capotado. Todos os animais se acalmaram. Milhares deles se aproximam silenciosamente do meteorito. A energia emitida por ele envolve você e todos os animais ao redor. Quanto mais energia sai, menor se torna a pedra do espaço. Pela manhã, o meteorito se dissolve no ar. Absorveu os poderes dos animais e os passou para você. Você acorda na grama perto do carro, cercado por várias pessoas. São os funcionários da reserva e alguns caras de terno preto. Eles estudam a cratera no chão e perguntam o que aconteceu. Você conta sobre o meteorito e eles ordenam que você os acompanhe. Um deles o agarra com força pelo ombro. Você não gosta disso e quer se soltar. 2 homens de preto estão te segurando. Você fica com raiva e sente seus músculos aumentarem. Sua pele fica coberta de pelos. Você rapidamente afasta os homens e ruge. Suas unhas se transformaram em garras. Você recebeu os poderes de um urso. Agora você é tão forte e feroz quanto um urso. Agentes de preto o estão seguindo. Você foge para a floresta. Você quer ir mais rápido e sente sua coluna mudando de forma. Agora está correndo muito rápido, de 4. Você tem o poder da cheetah, o animal mais rápido da Terra. É incrível. Você pode usar sua mente para obter os poderes de qualquer animal. Você está se escondendo na floresta. Os agentes ficaram bem para trás. Você ouve um helicóptero no céu. Ele liga um feixe de luz brilhante. Ah não, eles te viram. Através de um megafone, os agentes pedem que você pare. Mas você sabe o que o espera. Laboratórios, experimentos, vida em uma gaiola. Você já viu muitos filmes sobre isso, então não pretende desistir. Você corre para fora da floresta. Eles lançam dardos. Você corre rapidamente para um grande lago e mergulha direto. Guelras estão se formando em seu pescoço. É tão bom quando a água passa por elas. Uma teia cresceu em seus braços e pernas. Seus pés parecem nadadeiras. Suas pernas se fundem em uma grande cauda e agora você é uma morsa. Você nada rapidamente pelo lago e chega à praia do outro lado. Vários carros e motos estão circulando o lago para alcançá-lo. Há outra floresta à frente, mas ela é muito densa. Não há espaço suficiente para desenvolver uma grande velocidade, mas você pode obter a força de um macaco. Suas mãos ficam mais longas e seus dedos ficam mais fortes. Você pula em uma árvore, sobe até o topo e inspeciona a reserva. É preciso ir para o sul e chegar a uma pequena cidade para comer e beber. Você pula de um galho para outro. O helicóptero não pode mais vê-lo. Parece que você conseguiu escapar. Você desce para o chão. A fronteira da reserva está próxima, mas você tem que passar despercebido por uma ampla clareira. Depois de alguns segundos, seus dedos e unhas crescem. Você não vê nada. Cava o chão rapidamente e rasteja pelo túnel como uma toupeira. Depois de algumas horas, chega ao limite da reserva. Agora você tem que pular uma cerca alta. Suas pernas estão ficando fortes. Você pula como um canguru, mas não alto o suficiente, então cai no chão. O helicóptero voltou. Você obtém poderes de lagarto, fica com escamas pegajosas nas palmas das mãos, assim rapidamente escala a parede de concreto e pula para o outro lado. Você se encontra na grama alta. Agentes estão vindo de todos os lados. Você pensa em uma cobra. Seus braços e pernas se fundem com seu corpo. Agora você pode rastejar, então passar por todas as pessoas e se encontra na estrada. Você vê um carro ao longe, levanta a mão e pede que ele pare. Ah não, é o veículo dos agentes. Eles te cercam. O holofote do helicóptero está te iluminando novamente. Não tem para onde ir, mas você realmente não tem que ir. Suas roupas rasgam nas costas. Enormes asas crescem de suas omoplatas. Você sobe no ar. Está muito frio aqui, mas as pernas do seu corpo te protegem do vento. Ótimo, você pode voar. É incrível. Ai, você sente que alguém te beliscou por trás. É um dardo. Eles te acertaram. Você quer dormir e voar para baixo. Então faz um pouso forçado perto de uma pequena casa de madeira.
Os agentes estão correndo atrás de você. Você ganha os poderes de outro animal e desmaia. Algumas pessoas de preto estão vasculhando o território da casa, mas não te encontram. Talvez o dardo com a pílula para dormir não tenha funcionado? Depois de alguns minutos, eles vão embora. Enquanto isso, você está dormindo tranquilamente contra a parede da casa. No último segundo, você conseguiu obter poderes de camaleão. Você se fundiu com a parede e ficou invisível. Assim, dorme por algumas horas. A aurora irrompe. Um rover enferrujado entra no pátio. Um velho e um cachorro saem de lá. Ele corre atrás de você e começa a lamber seu rosto. O velho percebe que há uma pessoa invisível na frente dele. Você cai em si e conta o que aconteceu. Ele te dá comida e roupas limpas. Você agradece e vai embora. Agora é preciso deixar o país o mais rápido possível. Você está pensando em um morcego. Suas pernas ficam cobertas de asas e teias. Você tem presas. Você voa sem ver nada. Sua visão piorou, mas sua audição é simplesmente fantástica. Você tem poder de ecolocalização e pode emitir sons em alta frequência. Em algum lugar distante, houve um grito de uma pessoa familiar. Ah não, é aquele velho. Os agentes o atacaram. Você se vira e voa direto para a casa dele. Um dos agentes te vê. Ele está gritando de terror. Você pousa e ganha o poder de um tatu. Agora os dardos ricocheteiam no seu corpo. Você pensa em um rinoceronte. Seu corpo fica enorme e seu nariz fica mais comprido. Você acelera e derruba vários agentes. Então vira o carro deles, corre para dentro da casa e puxa o velho. Eles sobem suas costas, já que agora você é um cavalo, e juntos cavalgam para longe dali. Você alcança as montanhas. O velho parece cansado, mas grato pela aventura. Você não pode compartilhar da mesma alegria, pois não sabe como isso vai acabar. Então pede ao velho que se esconda enquanto você distrai os perseguidores. Você está pensando em um animal. Suas pernas e braços se transformam em cascos. Você pula em um penhasco como uma cabra na montanha. Não podem te perseguir aqui, mas nesse momento o helicóptero aparece novamente. O agente está mirando um dardo em você. Espinhos crescem em suas costas. Você tem poderes de porco-espinho e solta alguns espinhos contra o agente. Isso o distrai por alguns minutos. Você se transforma em uma cobra e chega ao cume. Um puma pula em você do nada. Ele te arranha com suas garras. Você pensa em um leão e imediatamente obtém seus poderes. Então se levanta e rosna alto. O puma fica com medo e foge. O helicóptero está voando. Você acelera, pula de um penhasco e obtém os poderes do pássaro mais rápido do mundo, o falcão peregrino. Você mergulha em grande velocidade e aterrissa na floresta. Agora é preciso encontrar o velho. Você tem um nariz de cachorro e pode farejar para encontrar seu amigo. Nesse momento, pense em um excelente plano para parar essas pessoas de preto. Tente imaginar como seria se você acordasse um dia e tudo à sua volta fosse cor-de-rosa. Quero dizer literalmente, não apenas ter uma vibe de pensamento cor-de-rosa. Tudo, desde suas paredes até sua cama, escrivaninha, poltrona e até mesmo as roupas que você usa, seria cor-de-rosa. Você conseguiria viver em um mundo assim durante uma semana inteira? Seu primeiro pensamento pode ser: tem algo errado com meus olhos? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Mesmo que houvesse algo de errado com sua visão, as chances são que você não acabaria vendo apenas uma única cor para o resto de sua vida. A maioria das pessoas que é daltônica nasce assim, embora existam raros casos em que se pode desenvolver essa condição mais tarde na vida. E mesmo aquelas pessoas que são totalmente daltônicas veem um mundo apenas em preto, branco e cinza. A maioria das pessoas com daltonismo tem problemas de percepção de certas cores. Sua maior dificuldade é distinguir as tonalidades de uma mesma cor. Mas voltemos ao nosso mundo cor-de-rosa. O rosa é uma cor especial para o nosso cérebro. Quando você pensa em objetos cor-de-rosa, provavelmente os associa com emoções como amor e gentileza. Em alguns casos, olhar para a cor rosa por longos períodos de tempo pode realmente fazer com que as pessoas se sintam mais agitadas. Nos esportes, times já pintaram de cor rosa o vestiário do oponente, numa tentativa de diminuir sua energia e desempenho. Esta tática foi implementada por um treinador americano que acreditava que o vestiário cor-de-rosa mexeria com a mente dos adversários. E se eu te dissesse que esse tom específico de rosa para o qual você acordou tem poderes especiais? Nos anos 70, um cientista chamado Alexander Schauss encontrou uma cor que fazia as pessoas se sentirem calmas e relaxadas.
Após muitas experiências para testar os efeitos de diferentes cores no comportamento das pessoas, ele encontrou esta cor específica, a qual chamou de rosa Charles. Seu estudo mostrou que quando as pessoas olhavam para uma cor vibrante, perdiam força em seus músculos. Mas quando olhavam para a cor azul, sua força voltava ao normal. O pesquisador falou sobre isso em palestras públicas e até o mostrou na TV. Ele convidou um fisiculturista e concluiu que eles não conseguiam fazer uma única rosca direta depois de olhar para a cor rosa. Charles estava tão perto de sua descoberta que até sugeriu que as prisões deveriam pintar as celas de cor de rosa para acalmar os presidiários. 2 oficiais de uma prisão americana testaram esta ideia pintando uma cela de cor de rosa e descobriram que alguns detentos ficaram mais calmos depois de estarem em seu interior por 15 minutos. De qualquer forma, a pesquisa original de Charles não foi comprovada pelos estudos que se seguiram, mas isso não significa que você não possa testá-la por si mesmo. Não há como dizer como seu cérebro pode reagir a viver em um mundo rosa por um dia, uma semana ou mesmo um mês inteiro. Tudo isso tem a ver com sua experiência anterior com tal cor. Se for uma experiência feliz, você poderia realmente gostar de viver em um ambiente rosa. Entretanto, pode ser difícil para seus olhos depois de um certo ponto. Mas não podemos dizer que as cores com as quais nos cercamos não nos afetam. Carl Jung, um famoso psicanalista suíço, desenvolveu uma teoria da psicologia das cores, também conhecida como teoria junguiana das cores. Ele acreditava que cada cor significava algo diferente em algum lugar da nossa mente e tinha o poder de revelar pensamentos mais profundos. Ele pensou que as cores poderiam ser usadas para compreender os pensamentos e sentimentos mais íntimos de um indivíduo. Por exemplo, ele considerou o azul como sendo formal e preciso, enquanto o verde fazia as pessoas se sentirem relaxadas e pacientes. Enquanto olhavam para a cor amarela, as pessoas se tornavam mais sociáveis. E se você gostava da cor vermelha, isso significava que era competitivo e de forte arbítrio. O rosa não é a única cor que as pessoas estudaram para ver seus efeitos sobre o cérebro. Tomemos o verde, por exemplo. Você se sentiria melhor vivendo em um mundo verde? Bem, olhar para esta cor pode realmente ajudá-lo a se concentrar melhor. Estudos têm mostrado que as pessoas que fazem pequenas pausas para ver fotos de coisas verdes, como árvores ou grama, se concentram melhor em tarefas enfadonhas e cometem menos erros. Isto porque o verde é uma cor reconfortante que é fácil para nossos olhos e cérebro verem. Quero dizer, é a cor que muitas vezes encontramos na natureza, por isso não é de se admirar que a maioria de nós a ache relaxante. Quando se trata de vermelho e laranja, devemos usá-los com moderação. Portanto, nada de casa laranja para mim, obrigado. Estas cores podem fazer você se sentir mais energizado e ativo, mas o excesso pode ser ruim. Os pesquisadores concluíram que estar rodeado de vermelho ou laranja por longos períodos de tempo pode nos deixar irritadiços. Não esqueçamos o azul. Ele pode fazer você se sentir calmo e descansado, mas também pode fazer você se sentir sombrio, especialmente com as tonalidades mais escuras. Acordar em um mundo azul podia vir com seu próprio conjunto de problemas, dependendo da tonalidade. Depois há o problema com a luz azul, que é emitida pelas telas. Às vezes pode ser ruim para seu sono, pois pode enganar seu cérebro fazendo-o pensar que ainda é dia. Isso pode dificultar para o seu corpo produzir os hormônios necessários para adormecer nas horas certas. Para evitar estes problemas, é uma boa ideia evitar telas de luz azul por pelo menos 1 hora antes de dormir. E quanto aos nossos olhos? Olhar para a mesma cor por períodos mais longos de tempo é bom para nós? Na verdade, não. Se você olhar para uma cor por muito tempo, para começar, isso pode mudar a maneira como vê outras cores. Antigamente, as pessoas usavam antigas telas de computador que apresentavam mais tonalidades de verde. Como eram muito expostas a esta cor durante um dia normal de trabalho, acabavam vendo tudo com uma tonalidade roxa por um tempo depois de pararem de usar o computador. A explicação é simples. A parte do olho responsável por ver o verde se cansava e era compensada por outras partes do olho que estavam mais descansadas, as responsáveis pelas tonalidades vermelha e azul. O que se obtém quando se combina o vermelho com o azul? É isso mesmo, roxo. Hoje em dia, a maioria das pessoas usa telas de computador que são brancas com letras pretas. Portanto, este problema não acontece tanto assim.
Esta mudança na nossa visão também é explicada pelo efeito McCulloch, um fenômeno que acontece quando as pessoas percebem uma mudança na cor de um objeto depois de observá-lo por um longo período de tempo. Em 1965, Celeste McCulloch descobriu que se você olhasse para faixas coloridas por muito tempo, isso poderia afetar a forma como você via as coisas durante meses. Sua experiência teve pessoas olhando para listras coloridas, depois para listras pretas e brancas. Se você fizer isso por tempo suficiente, acabará vendo também as linhas monocromáticas em cores. Assim como um flash de câmera pode tornar sua visão um pouco borrada, este efeito pode durar muito tempo se você olhar as listras por tempo demais. A cor para a qual você olha faz alguma diferença na sua visão? Bem, na verdade não. Não há evidências que sugiram que uma determinada cor possa desencadear o efeito McCulloch. É mais causado por uma combinação de fatores, como mudanças na maneira como o cérebro processa a informação visual, fadiga dos músculos oculares e mudanças na maneira como a retina do olho responde à luz. E quanto à luz? A exposição a um pouco de luz solar é importante para nosso bem-estar, mas você certamente já ouviu esta desde pequeno: não olhe diretamente para o sol. Há realmente alguma evidência de que isso afete nossos olhos, ou isso é apenas mais um mito? Acontece que é realmente perigoso. Quando você olha diretamente para o sol por um longo período, a luz ultravioleta entra em seus olhos. Em seguida, ela atravessa a lente interna da retina e alcança a parte de trás do olho. Quando este tecido sensível à luz é exposto aos raios ultravioleta, ele pode ser danificado. Você acabará vendo manchas por mais do que apenas alguns segundos, ou até mesmo terá danos permanentes à visão. Este processo pode acontecer rapidamente, mesmo em apenas alguns segundos de observação direta do Sol. Você já se perguntou por que todos os planetas são perfeitamente redondos? E se esses corpos celestes decidissem quebrar as regras e mudar sua forma? Será que acabaríamos com planetas quadrados, luas triangulares ou talvez até mesmo formas intergalácticas que nem podemos imaginar? Bem, vamos descobrir. Então, em primeiro lugar, como os planetas se formam? O universo está repleto de nuvens rodopiantes de poeira e gás. Elas são chamadas de nuvens moleculares. Consistem em vários elementos e compostos, como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e assim por diante. São como uma cozinha cósmica, repleta dos ingredientes necessários para cozinhar alguns planetas novos. A primeira etapa da receita para a formação desses corpos é chamada de teoria da acreção. Digamos que aconteça algo que cause instabilidade gravitacional. Por exemplo, uma supernova explode nas proximidades ou algo assim. Isso empurra o gás e a poeira na nuvem e faz com que eles se juntem e, assim, se tornam mais compactadas, como quando você aperta uma bola em sua mão. Por fim, eles são espremidos com tanta força que a nuvem começa a se achatar em forma de disco, mais ou menos como quando você mistura farinha e água para fazer massa de pizza. Esse disco é chamado de protoplanetário. Ele também está girando porque as partículas da nuvem tinham alguma rotação no início. Agora, imagine essas minúsculas partículas de poeira e moléculas de gás dançando no disco. Às vezes, elas se chocam umas com as outras e, quando isso acontece, se unem como velcro. Esses pequenos aglomerados de poeira e gás são chamados de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. E à medida que continuavam a colidir e se fundir, ficavam cada vez maiores, formando protoplanetas. Estes estavam ficando sérios em relação ao seu tamanho e sua gravidade se tornou mais forte. Alguns ficaram tão grandes que se tornaram os mestres de suas vizinhanças cósmicas. São os que conhecemos e amamos. Cada um tinha sua própria receita exclusiva de gases, rochas e, às vezes, até água. Mas por que os planetas se parecem com esferas? Bem, é tudo por causa da gravidade. Vamos voltar aos nossos protoplanetas. Imagine que você está apertando um balão com as mãos. O ar dentro dele é empurrado para trás, criando pressão. Algo semelhante acontece com os planetas. A gravidade aperta o material para dentro, puxando-o em direção ao centro. E como ela age igualmente em todas as direções, puxa o material de todos os lados em direção ao centro de massa, resultando em um formato de esfera. Esse material é empurrado para trás com pressão, resistindo à força da gravidade. No final, ambos encontram um ponto ideal onde se equilibram mutuamente. Isso é chamado de equilíbrio hidrostático, um termo sofisticado que significa que tudo dentro de um planeta está em harmonia. Mas isso não é tudo. Outra coisa que torna um planeta esférico é sua rotação.
Pense em uma bola de massinha ou algo do gênero. Imagine que você agire rapidamente. O material começa a se deslocar para fora, fazendo com que a massinha fique protuberante no equador e achatada nos polos. A mesma coisa acontece com os planetas. À medida que giram em seus eixos, a combinação de gravidade e rotação empurra o material para fora, fazendo com que fiquem protuberantes no equador. Eles querem se tornar discos novamente. Entretanto, a gravidade não quer planetas irregulares, e sim que sejam bonitos e redondos. Portanto, ela continua puxando o material, tentando deixar tudo o mais compacto possível. Por fim, a gravidade vence e o planeta se estabelece em uma forma esférica. Vejamos alguns exemplos de nossa lista de reprodução planetária. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, adora exibir sua obliquidade. Ele gira tão rápido que fica visivelmente esmagado nos polos e rechonchudo no meio. É como um peão com uma barriga bonita. Saturno, a maravilha com anéis, também se junta à festa. Ele gira com seus belos anéis e sua obliquidade é ainda mais pronunciada do que a de Júpiter. Esses exemplos mostram como a rotação pode dar aos planetas uma forma única. Eles deixam de ser perfeitamente redondos e passam a ter uma protuberância agradável no meio. É como uma cerâmica cósmica em que o movimento giratório cria uma forma divertida e distinta. Então, agora você sabe por que eles são redondos. Mas o mais interessante é, e se não fossem? E se fossem, digamos, cúbicos? Ou até mesmo triangulares? Bem, vamos ver. Um planeta em forma de cubo ou de triângulo teria sua massa distribuída de uma maneira completamente diferente de uma esfera. E sabe o que isso significa? A gravidade também ficaria abalada. Em um planeta esférico, ela puxa tudo em direção ao centro porque a massa é distribuída uniformemente em torno dele. Mas quando introduzimos um corpo espacial em forma de cubo ou de triângulo, as coisas ficam interessantes. Se você estiver no centro de uma dessas faces, sentirá a atração mais forte da gravidade. Isso ocorre porque os lados são os mais próximos do centro de gravidade. E à medida que você se afasta do centro e começa a caminhar em direção às bordas, seria vítima de pegadinhas da gravidade. Sentiria, por exemplo, a luta contra ela do ângulo íngreme. Caminhar nessas bordas seria como escalar uma montanha ou andar em uma encosta super íngreme. Tudo isso porque a gravidade quer que você fique bem no meio da face e em nenhum outro lugar. Agora, imagine o terreno ao longo das bordas e cantos. É uma paisagem árida, rochosa e seca. Por quê? Bem, toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas altas e secas. E a qualidade do ar? Bem, ou é inexistente ou ele é tão rarefeito que não pode suportar a vida. Não há um lugar mais aconchegante para montar acampamento, com certeza. E não se esqueça de suas roupas quentes, almoço e botas de caminhada. Você precisará disso por causa do clima maluco. O tipo de clima que você encontrará em nossa Terra em forma de cubo ou triângulo depende de como ela gira. Se for nos cantos, cada lado terá um clima ameno e temperado. No entanto, se girar em um eixo através de duas faces, as coisas ficam intensas. Imagine uma versão de montanha-russa de nosso clima atual. As faces superior e inferior do cubo e a inferior do triângulo seriam terras de maravilhas polares, geladas e frias. Enquanto isso, os outros lados seriam completamente diferentes. Em um cubo seriam escaldantes, com um clima equatorial que faria você suar muito. Em vez de a luz do sol se curvar suavemente ao longo da superfície, ela incidiria diretamente sobre essas faces. Isso é que é sentir o calor. E em um planeta triangular, atingiria os lados em um ângulo. Essa luz solar angular criaria variações de temperatura fascinantes nesse corpo espacial. Imagine o seguinte, à medida que você se move da base do triângulo em direção à ponta, as temperaturas diminuem gradualmente. A base, onde a luz do sol incide mais diretamente, seria a região mais quente, exatamente como o clima equatorial que conhecemos em nossa Terra esférica. Mas à medida que se aventura em direção à ponta, o ângulo da luz solar seria menos direto, levando a temperaturas mais baixas. Mas a base ainda é super fria e escura, já que a luz do sol não chega diretamente a ela. Portanto, o triângulo seria absolutamente louco em termos de mudanças de temperatura e zonas climáticas. A propósito, você conhece aquele cobertor de ar aconchegante que chamamos de atmosfera? Bem, em nossa Terra angular, as coisas ficariam um pouco confusas. A gravidade estaria puxando mais forte do centro de cada face. O resultado, a atmosfera passaria por algumas mudanças malucas. Imagine o seguinte, no centro de cada face, onde a gravidade é mais forte, a atmosfera se acumularia e se tornaria mais espessa. Seria como uma cidade movimentada cheia de moléculas de ar. Mas à medida que você se aventurasse em direção às bordas, as coisas começariam a diminuir. A atmosfera se tornaria escassa e muito fina. Portanto, respirar ao longo das bordas seria um grande desafio, e elas seriam um bairro difícil para a vida prosperar.
Além disso, uma atmosfera mais fina significa menos proteção contra a radiação do Sol e os ventos solares. Portanto, cantos e bordas seriam extremamente perigosos para os seres humanos. É claro que tudo isso é apenas uma exploração lúdica do que poderia ser. Nossa Terra adora sua forma esférica e isso é bom. Mas não há mal nenhum em imaginar possibilidades selvagens e maravilhosas. Portanto, mantenha sua imaginação em alta e continue a se encantar com as maravilhas do nosso incrível planeta, seja qual for o seu formato. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, Usain Bolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso. E na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra. Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora, caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio.
Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos. E contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido. Então, os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? Você acorda com caixas de pizza empilhadas. Estica o braço direito e o desliza sobre respingos do macarrão que comeu ontem à noite. Sua perna está suja com um pouco de bolo de chocolate da semana passada e mancha seu colchão. Há papéis de todo tipo, roupas, livros, caixas de comida com restos ainda dentro delas e outras porcarias inúteis, aleatórias, por toda a sua cama queen size. Você está com preguiça de sair da cama, mas precisa trabalhar. Então empurra todo o lixo para o lado e o arrasta pelo chão, já cheio de sujeira. Há garrafas de plástico, mais lixo de fast food, roupas, pratos sujos e pelos de animais. A sujeira está pegajosa e cobre cada centímetro do imóvel a ponto de você sentir que está andando na lava. Aí olha pela janela suja, se vê pelo espelho e fica de mau humor. Esse não é quem você pensou que seria um ano atrás. Um ano atrás. O sol está brilhando e você acabou de comprar sua casa nova. É um lugar agradável, fora da cidade, um pequeno bairro amigável, cercado por cercas e flores desabrochando. Seus vizinhos o cumprimentam assim que você entra na garagem. Ele entrega uma travessa e deliciosas sobremesas para recebê-lo no bairro. Você aceita tudo alegremente e entra em seu novo lar.
Ao longo da semana, desfaz as malas e arruma os móveis. E também acabou de conseguir um novo emprego, que o ajudou a pagar esta casa. Um mês depois. Você acorda todos os dias às 6 da manhã e volta para casa às 10 da noite. Este novo emprego está te pagando bem, mas você não tem tempo para si mesmo ou para manter suas coisas em ordem. Nos próximos meses, começa a pedir comida todas as noites e a levar as sobras para o trabalho. Desde que entrou em casa pela primeira vez, o chão não foi aspirado, nem os lençóis foram trocados. O cheiro interno está ficando mais forte, considerando que não está tirando lixo ou abrindo as janelas para arejar. Você também desistiu de separar sua roupa suja. Além de não ter mais roupas limpas, está reutilizando as mesmas para o trabalho. E elas têm manchas de comida por toda parte. Os banheiros são um lugar aonde ninguém gostaria de ir. A água pinga e transborda pelo chão, deixando úmido. Como a luz do sol não entra, o mofo cresce abundantemente, tornando-se um lar perfeito para bactérias e parasitas. Não é de admirar que você fique doente todos os meses. Tanto trabalho fez deixar sua casa de lado, e isso afetou seu desempenho. Foram vários os avisos para se cuidar, comprar roupas novas ou lavar as que tem. Mas quanto mais compra, mais pilhas sujas aparecem por todo canto. Não há mais lugar para dormir. Sua cama está uma montanha de lixo e seu sofá é o lar de caixas que você nem desembalou desde que se mudou. O jeito é comprar um saco de dormir e colocar na cozinha suja. As baratas estão correndo por cada centímetro dela, pelo balcão e por pequenos espaços. Os ratos mastigaram a maioria dos móveis de madeira e criaram uma rede de túneis subterrâneos para acessarem todas as áreas da sua casa. Dá para ouvir as unhas dos pequenos roedores pegando nos ladrilhos sempre que eles passam pela sua orelha. Você tenta dormir, mas a pilha de louça na pia está tão grande que a torneira pinga em tudo e canaliza a água de forma que ela escorre pelos pratos e copos, respingando na sua testa. Você pega seu saco de dormir e o coloca no porão. O cheiro é insuportável. Tem musgo crescendo por todos os cantos e até mesmo uma pequena poça de água parada apodrecendo e servindo de lar para mosquitos, bactérias e outros vermes. Os ratos e camundongos usam essa poça como área de natação para fazer festas na piscina e se limpar depois de um longo dia comendo sua comida e fazendo túneis. Existem milhares de ratos em todos os cantos, mas de alguma forma você não se importa mais com eles. Dá pra ver pequenos ninhos com filhotes deles nos cantos escuros. A base de madeira está cedendo e sendo corroída por cupins e pelo acúmulo de mofo. Você acorda no dia seguinte com pegadas de ratos por todo o corpo e vai trabalhar, só para ser expulso e mandado de volta para casa para se limpar. Aí tenta tomar banho, mas os canos estão entupidos e apenas algumas gotas de água suja caem no seu corpo. Então vai para o quintal, que tem um espaço com terra onde iria construir uma piscina, mas não teve tempo de prosseguir com isso. Você coloca seu saco de dormir sobre a terra e tenta encontrar a mangueira do jardim para se limpar, mas os ratos roeram o plástico, então ela não esguicha direito. De qualquer forma, você se joga um pouco de água e tenta se secar com alguns sacos de lixo, já que não consegue encontrar suas toalhas naquele mar de lixo. Então volta para dentro para assistir TV, que surpreendentemente ainda funciona. Libera um pouco de espaço no sofá e pede pizza. Tem uma pilha de caixas de pizza formando uma mesa de centro improvisada e você descansa as pernas nela. A pressão e o peso ali permitem que alguns insetos que comem as crostas e o queijo que sobraram se afastem. A campainha toca, você se levanta e atende. O entregador já está no carro dele, dirigindo para longe do fedor. Todos eles já o conhecem. O bom é que você pagou online. E volta a assistir ao filme, enquanto vê mais alguns bichos rastejando por todo o seu aparelho de TV. As horas passam e você se dá conta de que precisa acordar cedo para o trabalho. Então arruma um espaço para dormir, mas roça a cabeça em algum objeto pontiagudo que está ao redor do sofá.
Os meses passam. Os vizinhos param de lhe dirigir a palavra e até mesmo o ignoram. Eles o evitam toda vez que você sai. A maioria deles fofoca e comenta sobre a sua casa. Todas as pragas dela estão se espalhando pelo bairro. Carros de controle de pragas entram e saem do bairro visitando uma casa nova todos os dias. Moscas e vermes se instalaram na sua residência, a ponto de ser impossível andar por lá e não ter algumas moscas ao redor do seu rosto. Quem passa pela vizinhança sabe que a sua casa é a fonte da infestação. Muitos meses se passam e ela fica irreconhecível. É impossível ver o chão e as paredes têm arranhões por toda parte. Os ratos tomaram conta e roeram quase tudo. E se tornaram seus novos amigos na hora de comer e até terminam com as sobras em sua companhia. O porão está completamente inundado e a água está vazando para a rua principal. Outras criaturas procuraram abrigo ali, incluindo cães e gatos de rua, guaxinins, gambás e até morcegos. Há vidro quebrado das lâmpadas estouradas por todo o chão e seu colchão tem buracos por toda parte. Você acorda com caixas de pizza empilhadas em cima de seu corpo e depois se olha no espelho. É o seu aniversário de 1 ano de mudança e esta não é a vida que imaginou. Pela janela, vê seus vizinhos vendendo suas casas. Alguns já foram embora, incluindo aqueles que o receberam na sua chegada. Você se vira e, como se fosse a primeira vez, finalmente vê todo o estrago. Tem uma foto sua pendurada na parede, aquela que colocou lá quando se mudou. Você decide dar um jeito na casa e limpar tudo, sabendo que vai levar semanas ou meses. Então, falta no trabalho e começa a faxinar seu quarto, pegando caixas de sacos de lixo e começando a colocar os resíduos dentro. Compra 3 aspiradores de pó novos e começa a coletar toda a poeira e detritos que se acumularam nesse período. Depois de algumas horas, há mais de 20 sacos de lixo do lado de fora da sua casa esperando para serem coletados. As manchas precisarão ser esfregadas e os móveis destruídos terão que ser jogados fora. Após 2 meses de trabalho pesado, deu para se livrar de todo o lixo acumulado. Você leva mais 1 semana para esfregar o chão e as paredes e encomendar móveis novos para substituir os quebrados e comidos. O maior desafio é se livrar das pragas restantes e resolver o problema da água do porão. Depois de alguns telefonemas, chegam alguns profissionais para consertar a água e se livrar dos vermes. Você leva um total de 4 meses para transformar sua casa em um lar todo repaginado pronto para morar. Seu jardim está florido e você volta ao trabalho com roupas limpas e um sorriso largo. E agora, conhece seus novos vizinhos, que ouviram muito a seu respeito. Sim, você tem algumas cercas para consertar, não é? Está escuro e você não consegue enxergar nada. Há gosma por toda parte. O chão está macio e está se movimentando. Você tenta se orientar sentindo as paredes que se mexem ao seu redor. Depois de um bom tempo, ouve gritos de dor ao longe. Você grita pedindo socorro, mas ninguém responde. Você é o capitão de um navio e foi engolido pelo temido Kraken. Você tropeça aqui e ali, sem sequer saber se está indo na direção certa. Os gritos ficam cada vez mais altos. É só uma questão de tempo antes de você vir alguém. Assim que dá o próximo passo, um grande pedaço de madeira passa voando ao seu lado, quase te atingindo. Esse pedaço de madeira era do navio que o Kraken engoliu. Ele engoliu a tripulação inteira viva. Então eles devem estar em algum lugar da barriga da fera. Você continua caminhando em direção aos gritos. Eles o levam para outro caminho que parece um esôfago. Você pega uma tábua e escorrega pelas paredes gosmentas. Está escuro. Então rasga um pedaço da camisa, enrola em um pedaço de madeira e coloca fogo nele. Essa tocha improvisada permite que você veja melhor para onde está indo. Você avista veias grandes pulsando lá dentro. Cada veia consegue acomodar mais de 3 pessoas em seu interior. Após um tempo, começa a ver mais detritos do seu navio, inclusive os tesouros que descobriu e guardou no porão. Mas agora, aquelas pilhas enormes de ouro não valem nada, já que você está à procura de seus colegas nesse lugar escuro e fedorento. Você chega a um ponto onde parece haver múltiplos túneis ao redor, cada um levando a um ponto diferente. Você sabe que é impossível subir de volta até a boca do monstro. Então descer é a única solução.
Você resolve seguir sua intuição e escorrega pelo menor túnel de todos, que está coberto por gosma e outros líquidos. Você apaga sua tocha e aguarda para usar depois. Então se arrasta pelo túnel e fica preso por um tempo. O Kraken ainda está nadando, mas parece estar fazendo uma pausa e para. As veias gigantes e vasos sanguíneos desaceleram e o túnel de carne pelo qual você está passando fica maior. E antes que se dê conta, você despenca de lá até cair uma piscina de líquido. Assim que entra em contato com ele, começa a sentir o ácido queimando suas roupas. Você está em um dos estômagos do Kraken. Você tira a camisa e sobe uma prancha de madeira, flutuando no lago ácido. Logo avista mais pedaços quebrados do seu navio espalhados por lá. Aí, do nada, o Kraken volta a se movimentar e começa a nadar mais rápido. Você não tem escolha senão se segurar na prancha e manter a cabeça erguida para que o ácido não atinja seus olhos. Você os fecha. Agora você é empurrado mais para o fundo do estômago, onde a digestão está acontecendo. Lá, o ácido é ainda mais forte e derrete qualquer coisa que entre em contato com ele. O cheiro é insuportável e você não consegue encontrar a saída. Mas ao longe você avista alguns dos membros de sua equipe presos em uma ilha no meio de um estômago pequeno. Tem até alguns tubarões que ainda não foram digeridos nadando em círculos. Não há nada que você possa fazer nesse momento, senão tentar atravessar e chegar até seus colegas. Você sobe em outro pedaço de madeira e tenta se movimentar em direção a eles. Desta vez, o ácido estomacal está derretendo a madeira. Ainda bem que alguém da sua equipe joga mais uma prancha em sua direção para que você suba nela e chegue até eles. Você consegue subir na ilha. Todos estão felizes em te ver. Você tenta encontrar uma saída, mas todas estão cobertas por ácido. Mais água entra por lá, cheia de animais marinhos. O nível do líquido ácido está subindo e todos se preparam para o pior. Após um tempo, o Kraken engole uma baleia jubarte enorme que fica se debatendo contra a água ácida. Isso deixa indisposto. Então ele começa a se movimentar, tirando todos do lugar. Você, junto com muitos outros, aterriza na baleia e segura firme nela. Parece que o Kraken quer expulsar a baleia dali de alguma forma. As paredes internas do estômago se contraem até ele encolher o bastante para lançar a baleia para fora dali. Você e seus colegas ainda estão se segurando na baleia, mas não é fácil. Finalmente, o Kraken cospe a baleia e nada para o fundo do oceano. O novo desafio é nadar até a superfície para respirar. A baleia empurra você e todos os seus amigos para cima. Sem ela, ninguém teria conseguido chegar à superfície para pegar oxigênio. Você não tem ideia de onde está. Alguns de seus colegas se agarraram a alguns pedaços do navio para continuarem flutuando. Você nada em direção a um desses pedaços e sobe nele. O sol está começando a se pôr. Não há nada à vista. A tripulação está sentindo frio e fome. E o pior de tudo, é hora de os tubarões se alimentarem. Todos sobem em suas pranchas para ficarem longe da água. Para seu desespero, barbatanas de tubarão começam a surgir por todos os lados. Não há o que fazer, apenas tentar sobreviver a essa noite. O dia amanhece. Ninguém conseguiu dormir. Todos resolvem juntar as pranchas e remar em direção ao sol. Alguns ainda tentam sugerir outra direção, mas o grupo inteiro acaba acatando sua palavra final. O sol está escaldante e a energia de todos está baixa. Não há água potável para beber. Ninguém consegue pescar para comer. E ainda há a constante ameaça dos tubarões e do Kraken. Um dos marinheiros avista algo ao longe, que parece ser uma ilha. Todos comemoram e se abraçam, remando em direção a ela. Após algumas horas, você chega à ilha e afunda suas mãos na areia. Alguém está correndo, enquanto outros se jogam na areia e abraçam as palmeiras. Mas por algum motivo parece haver algo errado. Há alguns passarinhos sobrevoando o local. Eles não estão com medo de vocês. Todos se movem para o centro da ilha para descobrir se alguém já esteve ali. Há uma pequena fogueira no meio, mas não há sinal de pessoas em lugar nenhum. A ilha é pequena demais para ter qualquer morador. Não parece haver sinal algum de que alguém já esteve ali, além da fogueira. Após um bom tempo, a ilha começa a se mover. Todos sobem uma árvore e a água cobre a ilha. Ao longe, você avista uma figura gigante emergir da água e se virar para sua direção. É uma tartaruga marinha gigante. Vocês estavam nas costas de uma tartaruga gigante esse tempo todo. Ela se movimenta graciosamente pela água e para depois de algumas horas. Seus colegas constroem cabanas e acendem uma fogueira para preparar comida e dormir confortavelmente. Você olha para o horizonte e para o céu estrelado.
Aí, sobe na árvore mais alta de todas para descansar um pouco. Lá longe, vê o Kraken nadando e se aproximando da tartaruga. Mas comparado a ela, o Kraken tem apenas o tamanho de um sapato perto de uma pessoa. No dia seguinte, você dá um passeio pelo local para descobrir o resto do casco da tartaruga. Alguns animais que você nunca viu moram ali. Há aves exóticas sobrevoando a tartaruga, e os animais parecem não se sentir ameaçados por você. Você chega a uma montanha coberta por árvores e cipós para dar uma olhada na ilha. De lá, dá para ter uma visão panorâmica de tudo, e você descobre que tem um buraco gigante no chão, logo abaixo de você. Há também alguns objetos que parecem ser ferramentas de escavação deixadas por outros exploradores. Você reúne sua tripulação e corre para o tal buraco. Vocês precisam abrir caminho entre os cipós e subir em um terreno desafiador para chegar lá. A pergunta que fica é: aonde esse buraco leva se o fundo dessa ilha é um casco gigante de tartaruga? Você pisa lá e vê muitas ferramentas e planos abandonados. Você escolhe um mapa e vê um X indicando um esconderijo de tesouros. Você junta seus colegas. Todos pegam alguma ferramenta. A outra dúvida que os assombra é porque esses equipamentos foram abandonados. Você estuda os mapas. Eles mostram todos os passos, menos o último, que ninguém parece ter descoberto ainda. Após um tempo, você desce pelo buraco e chega ao fundo. Mas o que descobre te deixa mais chocado do que você imaginava. Ficar na água a 21 graus por muito tempo definitivamente não fará bem à sua saúde. Uma temperatura de 10 graus é um pesadelo. A sensação é de muito mais frio do que o ar na mesma temperatura. Os passageiros do Titanic estavam na água com 2 graus negativos. Você pode imaginar o quão frio era isso? Até o iceberg que o transatlântico encontrou era mais quente. A água só não congelou por causa do alto teor de sal. Mas e se a temperatura estivesse mais alta? E se o navio tivesse afundado em um mar de, digamos, 50 graus? Teoricamente, isso poderia ter acontecido se as águas do Atlântico Norte encontrassem uma corrente quente na parte sul do oceano no dia do desastre. Mas este calor não teria sido o suficiente. A área dos oceanos é muito vasta e a temperatura é muito baixa à noite. A corrente quente por si só não faria diferença para quem estava no mar. Mas se o Titanic tivesse afundado em outro lugar em um determinado momento, talvez todas as pessoas pudessem ter sido salvas graças a um incrível fenômeno natural. Agora, todos a bordo. Nossa viagem para um universo paralelo vai começar. É uma noite sem lua, de 14 para 15 de abril. O Titanic colide com um iceberg. A água gelada inunda os convéses inferiores. O capitão envia um sinal de socorro. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, está a 95 km de distância do cruzeiro afundado. Na velocidade máxima, ele chegará em 4 horas. Isso é muito tempo mesmo em águas tropicais quentes, já que o corpo perde calor de qualquer maneira. O Titanic começa a afundar. A tripulação baixa os botes salva-vidas. Alguns dos passageiros saltam no mar. O navio está afundando. Não há mais botes, então você pula junto com outros passageiros. E parece que entrou em um enorme iceberg. A água é tão fria que é difícil se mover. Não dá nem para gritar, pois não há ar em seus pulmões. Neste momento, sente um calor agradável vindo das profundezas, que sobe acima dos joelhos e da cintura, depois atinge o pescoço. Finalmente, você recupera o controle de seus músculos e pode respirar profundamente. Então percebe que todos os outros passageiros sentem o mesmo. A água fica um pouco quente, isso o deixa feliz. Mas em um momento, o horror substitui a sua alegria. O oceano começa a espumar, e não por causa da alta temperatura, mas porque algo está subindo do fundo do oceano. Você ouve um som baixo e pesado vindo das profundezas. Não é o Titanic afundando, mas algo maior. Aí é possível ver um enorme iceberg nas proximidades, que está derretendo e um pedaço enorme se soltando. 1 milhão de bolhas aparecem na superfície, então você sente algo bater na sua perna. Milhares de estranhas rochas leves estão vindo de baixo, há também placas maciças entre elas. As pessoas as usam como botes salva-vidas. Você sobe em uma daquelas rochas e olha para o navio. Ele não afunda, pois toda a água está borbulhando e o empurrando para cima. Você pega uma das pedrinhas e entende tudo. É Pedra Pómez, um vulcão subaquático acordou bem debaixo da embarcação. Milhares de toneladas de rocha vulcânica estão flutuando na superfície. Após a erupção, o magma sacode toda a área, aquece a água e destrói o fundo do mar.
mas não resulta em nada destrutivo na superfície. A enorme pressão de centenas de milhões de litros de água suprime o poder do vulcão. Rochas derretidas da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar e as pedras-pome sobem para a superfície. E aqui está o motivo para isso acontecer. A camada superior da Terra consiste em muitas partes sólidas, as placas tectônicas. Elas colidem umas com as outras e se dividem. E quando uma parte se separa da outra, o magma surge imediatamente. Então, todos os vulcões são esses locais de falhas instáveis. Se o Titanic tivesse navegado sobre uma dessas áreas durante uma erupção, muitos passageiros teriam sido salvos. De volta ao universo paralelo. Você percebe que o transatlântico começa a afundar novamente. A água não está mais borbulhando. O vulcão se apagou. Em questão de segundos, o oceano fica gelado novamente. Felizmente, você tem seu bote salva-vidas de pedra-pomes. Isso é o suficiente para esperar pelo resgate. Mas vamos imaginar uma situação sem vulcão subaquático e um iceberg, em que a água estivesse quente desde o início. Um dos motores no compartimento do motor do navio quebra. Vários canos estouraram por causa do aumento da pressão e agora há uma rachadura no casco. A água está enchendo os convéses inferiores e a embarcação está afundando. As pessoas escapam em botes salva-vidas. Há menos pânico, já que a noite está quente e ninguém está congelando. Cada passageiro recebe um colete salva-vidas. O Titanic está se partindo. Você entende que tem que pular. O gigante afunda. Muitos passageiros caem no mar horrorizados. Eles mergulham no oceano escuro e imediatamente vão para a superfície. O pânico e o caos completo tomam conta. O cruzeiro desaparece no escuro e finalmente tudo fica em silêncio. Alguns minutos se passam e você percebe que não há pânico algum. A água está morna. Quase todos os passageiros têm colete salva-vidas. Alguém está flutuando nos destroços do navio de madeira. Depois de algumas horas, a água não parece mais tão confortável. O oceano tira o calor do seu corpo. Para se manterem aquecidos, os passageiros nadam mais próximos uns dos outros em um círculo apertado. Sim, agora é bem possível esperar mais algumas horas até que o resgate chegue. As pessoas nos botes salva-vidas se aproximam e levam as que congelam a bordo. Elas se revezam, 20 minutos na água, depois 20 minutos nos barcos. É essencial não tirar a roupa, mesmo a molhada ajuda a manter o corpo aquecido por mais tempo. E quando parece que todos estão salvos, alguém grita. Uma garota em um bote parece assustada. Ela treme de medo e aponta o dedo para a água escura. Os passageiros tentam ver o que tem lá e percebem uma barbatana triangular. 1, 2, 3, são muitas. O barulho do navio afundando atraiu um grupo de tubarões. E agora eles estão rondando os sobreviventes, na esperança de satisfazer sua fome. Estão nadando devagar e não parece que vão atacar, mas é preciso manter os olhos abertos, pois estes são alguns dos tubarões mais agressivos e perigosos do mundo, os cabeças chatas. Eles podem ser ágeis, rápidos e imprevisíveis. Não nadam nas águas frias do Atlântico, mas a desse universo paralelo é perfeita para eles, que são fortes e resistentes, e criam a ilusão de lentidão para deixar suas presas relaxadas. São chamados de cabeças chatas por causa do focinho curto e rombudo, como o de um touro, e gostam de acertar um alvo ou outros tubarões com a testa. Vários deles estão abauroando os barcos. Alguém cai na água. Felizmente, as pessoas ajudam a pessoa a voltar. Os tubarões não recuam. Caos e pânico se instalam. Todos estão gritando e jogando água com os remos para assustar os peixes, mas isso não ajuda. Um dos tubarões abre a boca cheia de dentes e se agarra a um bote. Neste momento, você percebe mais barbatanas nas proximidades. Um bando de grandes tubarões brancos chega para a festa. Eles são alguns dos animais mais perigosos do planeta. São grandes, rápidos e fortes, e seus 300 dentes triangulares alinhados em várias fileiras são afiados como lâminas. Os bichos nadam ao redor dos barcos e assustam os cabeças chatas. Você cai do bote e vê uma grande barbatana se aproximando. O medo desperta o seu instinto de sobrevivência. Você está dando o seu melhor para nadar para longe dali o mais longe possível. Claro, é inútil, pois o tubarão é muito mais rápido e definitivamente irá te pegar. Você sente seu pé tocando o nariz do animal. O outro pé entra na boca cheia de dentes. Você grita de horror. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Isso porque essa espécie raramente ataca as pessoas. Se morde é apenas para testar. Afinal, a presa favorita dela é a foca. O bicho simplesmente perde o interesse se perceber que você não é uma. Mas se ele estiver morrendo de fome, não importa o tipo de presa.
para sua sorte, este não está faminto. Os sobreviventes nas embarcações também não têm quase nada a temer. Os tubarões brancos não os atacam. Eles podem empurrar os botes um pouco, mas apenas para testar. Os animais agora estão nadando para longe, mas um cabeça chata surge e parece que está com fome. Ele está nadando na sua direção, abre a boca e uma buzina alta de navio penetra na água. É o RMS Carpathia que chegou para prestar socorro. Todos os tubarões nadam assustados. Os passageiros são salvos. De volta ao universo, a outra embarcação que estava por perto e poderia ter salvado os passageiros muito antes. Mas isso já é outra história. Ah, o palco está pronto. Você está sob os holofotes, sendo observada por todos. A textura brilhante do piano reluz. Você posiciona seus dedos sobre as teclas e começa a tocar. Como tem 20 dedos em cada mão, consegue pressionar várias teclas ao mesmo tempo, tornando o som mais rico. Cada acorde de piano pode ter oitavas extras e notas a mais. Afinal, são 40 dedos no total. Assim que para de tocar, todos se levantam e batem palmas. O som dos aplausos é muito alto, já que as palmas são enormes para caber 20 dedos em cada mão. Você está em um barco no meio de um lago, pronta para dar um mergulho. Sua amiga segue seus passos e pula para dentro d'água. Como ambas têm 20 dedos em cada mão e pé, é fácil nadar. Os membros parecem remos. Você ganha dela e chega até a margem. Depois, nada de volta para o barco, remando com as mãos e pés. Na sequência, dá uma volta por aí e avista um bom paredão para escalar. Com os equipamentos de segurança prontos, posiciona suas mãos na pedra. Sua pegada é firme e você se segura em várias pedras diferentes que não são muito maiores que uma mão de 10 dedos. Então, consegue subir até o topo e seus esforços são recompensados com uma vista maravilhosa. Roupas alinhadas e um sorriso confiante no rosto. Tudo pronto para arrasar nessa entrevista. Você caminha para dentro do prédio como se fosse dona dele e espera que alguém a acompanhe até a sala do presidente. Todos percebem sua confiança e olhar determinado. Você é chamada para sua entrevista. Antes de entrar, prepara seu sorriso mais encantador e ajeita a roupa. Ao entrar, já estende a mão para cumprimentar seu entrevistador. Com 20 dedos, mostra a firmeza do seu aperto de mão e deixa o presidente impressionado e curioso para saber mais a seu respeito. Depois vai embora radiante, com o semblante de quem ganhou na Mega Sena. Não demora muito, seu telefone toca. Querem marcar mais uma entrevista. Ok, por que não? 20 sacolas de supermercado dentro do porta-malas do seu carro e uma viagem só. A rua é longa e tem muitas curvas e subidas. Você alonga e estala os dedos. Agora é hora de descarregar as compras. E planeja distribuir todas as sacolas de forma igual nas duas mãos. Com 20 dedos dá para pegar mais sacolas, umas 10 em cada mão. É pesado, mas ei, pense nisso como um treino de pernas e ombros. Você tira as sacolas do porta-malas e corre para dentro de casa. Sucesso! Em uma viagem só, conseguiu levar todas as sacolas, menos uma. Espera. Deixa pra lá. Você coloca a sacola dentro de outra antes de sair, mas precisa voltar para o carro para fechar o porta-malas. Depois de um longo dia de trabalho, precisa se encontrar com uma amiga que não vê há muito tempo. O cansaço toma conta do seu corpo. No caminho, avista um salão de beleza e dá uma passadinha lá para arrumar suas unhas. Mas com 20 dedos em cada mão, é como fazer o tratamento de 2 pessoas. O tempo está passando e apenas uma das mãos está pronta. Sua amiga liga e diz que já está à sua espera na cafeteria. Vamos para a próxima mão. Depois de um tempão, você termina e corre para o seu compromisso. Está atrasada, mas suas mãos estão lindas. Agora está em uma feira tecnológica com dezenas de empresas mostrando seus novos produtos. Muitos dos celulares são levemente maiores que os feitos para pessoas com 2 mãos e 10 dedos. Os aparelhos são grandes o suficiente para serem considerados mini tablets. Você pega um que está de amostra e começa a mexer. Como tem 4 polegares, digitar no teclado é rápido e fácil. A tela é grande o suficiente para segurar pelo resto dos seus dedos. Você vai para a seção dos computadores e vê uma coisa interessante que chama a sua atenção. Um notebook com um teclado amplo que permite que seus dedos digitem sem fazer esforço. Aí abre um arquivo e começa a digitar. É surpreendente como é fácil e rápido escrever. Uma pena ter que esperar até que os produtos sejam oficialmente lançados para comprá-los.
Você está na academia se aquecendo e se preparando para o próximo exercício. Aí entra em um ringue de boxe e pratica alguns socos com um saco de pancadas. Como tem 20 dedos em cada mão, seu punho cerrado é mais forte e faz mais estrago do que se tivesse apenas 10 dedos. Depois de socar bastante o saco, hora de alongar um pouco o corpo e depois voltar para o exercício. Em seguida, parte para outros exercícios para se preparar para o grande dia. Você está em uma floresta praticando sua pontaria no arco e flecha. Coloca 2 latas, uma ao lado da outra, e mais 2 em cima. Então pega seu arco e o puxa para trás, com seus 10 dedos segurando 2 flechas e depois solta. As 4 latinhas caem rápido. Agora vamos aumentar a dificuldade, colocando as 4 latas uma ao lado da outra. Você inclina um pouco o arco e puxa as flechas até haver pressão suficiente para soltar. Suas mãos abrem e as flechas voam. Sucesso de novo! Você derrubou 4 latas sem fazer esforço algum. Se tivesse 20 dedos em cada mão, precisaria de pelo menos 7 ou 8 alvos próximos uns dos outros. O arco seria grande, mas manter uma boa mira não seria assim tão fácil. Após muita concentração, você solta as flechas e acerta todos os alvos no meio. Ter 50 dedos em cada mão alteraria sua aparência e jeito de andar. Suas mãos seriam pesadas, então você precisaria de braços fortes para manter o equilíbrio e sustentar os dedos. Tudo seria maior, inclusive seu celular e notebook. Uma guitarra teria que ser feita para acomodar esse monte de dedos no braço dela. Se uma comum possui 6 cordas no braço, essa personalizada precisaria ter entre 30 e 40 cordas. A música não seria limitada à anatomia humana e poderia ir além. Cada instrumento musical poderia ser feito para atender às condições físicas atuais da população, como um trompete, piano, harpa ou saxofone, feito para mãos com 50 dedos. Uma banda com 3 integrantes pareceria uma orquestra, e uma orquestra pareceria, 5 orquestras. Você está tranquilona em casa jogando videogame com sua amiga. Cada controle é do tamanho de uma mesinha de café. Uma mão que consegue sustentar 50 dedos não aguenta segurar mais nada, então o controle fica apoiado no chão. Há tantos botões e comandos que é fácil se perder ao olhar para eles. Vocês estão jogando futebol e cada uma está controlando um jogador. Com o poder de movimentar e coordenar um total de 100 dedos, seu cérebro é maior que o normal e sua capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo é ótima. No fim das contas, você derrota sua amiga. E após uma revanche, ela dá o troco. A terceira rodada acaba em empate. Você abre a mão e dá um toca aqui na mão dela, produzindo ondas sonoras que são ouvidas pelos vizinhos do outro lado da rua. Ter muitos dedos significa que elementos de sustentação e coisas ergonômicas precisam ser muito maiores que a média. Ir a uma joalheria é um sofrimento, já que é preciso encontrar o anel certo que caiba em qualquer um dos 50 dedos que há em cada mão. Produzir uma luva custa caríssimo, pois envolve um processo complexo de criação e uso de muito material. Desenhar também é desafiador, pois segurar um lápis comum não é tão fácil. Cada lápis e material de papelaria precisa ser 10 vezes maior do que os que temos hoje, e o custo de produção é muito mais alto. Copos precisam ser mais compridos ou mais achatados, para que seja possível segurá-los. A mão é muito maior e os dedos ficam juntinhos ao redor da palma, se assemelhando a um girassol. Se você sentir calor, pode se abanar com sua própria mão em vez de usar um ventilador. Será mais fácil pegar areia para construir um castelo na praia. Com tanto espaço sobrando na mão, dá para fazer montes gigantes de areia e montar um castelo imponente rapidinho. E se estiver brincando de jogar bolas de neve, prepare-se para receber bolas de canhão e não as bolinhas de sempre. Isso seria uma beleza! O que está acontecendo? Tudo parece estar se movendo tão rápido. Você está passando por um buraco de minhoca de algum tipo e não consegue parar. Está indo cada vez mais rápido até ver a luz no final. De repente, tudo fica preto. Você acorda depois de alguns segundos em um mundo confuso. É algum tipo de floresta cercada por árvores e rochas gigantes. Então se levanta e olha ao seu redor. Há vento, mas é possível senti-lo em sua pele. Que estranho. Por que essas luvas? Tem um botão em sua mão esquerda que mostra o seu avatar. Ao clicar nele, é possível se ver completamente vestido e protegido, e ainda com muitos dados estatísticos à sua disposição. Parece que sua roupa é específica para o deserto. Tem até um chale cobrindo seu rosto.
Há uma opção que mostra uma seleção de visuais com um monte de roupas estranhas para os mais variados cenários e ocasiões. Você percebe que a roupa que está usando não combina com o ambiente, então seleciona algo mais adequado, uma capa com capuz para cobrir seu cabelo. Depois de mudar seu visual, você caminha pelo local e tenta ver se há alguém por perto. Ouve alguns barulhos que parecem vir de uma pequena aldeia. Vai para lá e começa a andar entre a multidão. É possível ver o perfil e os dados estatísticos de todos através do seu avatar. Você recebe uma notificação. É sobre a sua inscrição em um programa experimental para estar neste mundo virtual por 365 dias. Depois de concluir este experimento, você será recompensado com $5 milhões se encontrar o tesouro secreto. Conforme os organizadores, levará 1 ano para descobri-lo. O relógio começa a funcionar. As primeiras 10 pessoas que acharem o tesouro ganharão o prêmio. Você se aproxima de quiosques diferentes tentando interagir, mas nada funciona. Depois de caminhar por um tempo, recebe uma notificação de que alguém do experimento está por perto. Ele não está muito longe no mapa, mas nada lhe diz quem é, nem dá a menor pista. Você se aproxima de um personagem e vê que é uma feiticeira vestida de uma maneira chamativa. Antes que você abra a boca para dizer qualquer coisa, ela diz que todas as conversas são gravadas, então é melhor ter cuidado com o que fala. Ela mostra alguns recursos que não estão à sua disposição. Há uma opção que permite mudar para outros metaversos. Ela abre um portal e o leva a uma realidade gerada aleatoriamente por um buraco de minhoca semelhante ao que você passou no caminho para cá. Ao fechar os olhos, acorda em uma cidade vazia. Chove muito. Neste ínterim, chega uma notificação de que esta é uma área desconhecida do metaverso. Você muda de roupa de acordo com o ambiente, caminha até a praça da cidade e vê que o lugar fica no lado escuro do metaverso. A mulher o tirou da rota para que não chegue no tesouro. Ela sumiu e por algum motivo é impossível se teletransportar para outro metaverso. Outra notificação aparece, mostrando que outras 2 pessoas do experimento estão por perto. Você começa a andar olhando para o chão quando se depara com alguém do experimento. Parece um lagarto gigante. Ele interage e diz que este lugar não é seguro, que você deveria ir acompanhá-lo. Seu pressentimento diz para não confiar nele. Ele o leva para um beco e imediatamente fica claro que algo não está certo. Depois de tocar repetidamente no botão, você é levado a uma cidade de aparência futurista com milhares de usuários. Sua roupa chama muita atenção, mas é fácil transformar seu visual em algo moderno para se misturar. Você explora a cidade e vê muitas marcas conhecidas no mundo real. O metaverso gera renda por meio de publicidade inovadora que tem como alvo usuários com interesses semelhantes. Muitos desses anúncios mostram produtos que você pode comprar e desfrutar neste mundo virtual. Ao conferir seu saldo, vê que tem criptomoedas suficientes para comprar muitas coisas. Mas o experimento só fornece uma certa cota por dia. Se violar quaisquer termos ou regras, sua cota será reduzida. E assim como no mundo real, todos precisam de dinheiro para sobreviver no metaverso. Aqui não é preciso de comida ou água. Neste mundo, querem que você compre os itens anunciados para progredir. Então descobre que há outras pessoas do experimento participando de uma festa exclusiva com algumas celebridades. Mas a única maneira de entrar é comprando com NFTs um determinado par de tênis. Estes tokens não fungíveis o tornam proprietário deste item, mesmo que possa haver muitos produtos iguais por perto. Ele ficará registrado em seu nome no domínio público. O grande problema é que é muito caro. Você não pode esperar até que sua cota aumente, então busca uma maneira alternativa de entrar. Depois de um tempo, avista uma pessoa que está prestes a participar da festa e interage com ela, que retribui. Assim, a sua proposta é trocar uma de suas roupas valiosas pelo tênis. Após uma boa negociação, ela finalmente concorda. Aí está o seu calçado, o acesso está garantido. Você é automaticamente aceito e tenta se misturar. O tema da festa é hip hop. Ainda bem que é só apertar o botão para trocar de roupa e procurar outras pessoas parecidas. Sem sorte. Então encontra um ornamento que é a sua primeira pista para se aproximar do prêmio. As pessoas na festa percebem que você faz parte do experimento e tentam expulsá-lo, mas após se esquivar do segurança, você pega o ornamento e procura um local seguro. O adorno diz que nos próximos meses será preciso visitar os 4 cantos da Terra.
Não dá para simplesmente pular em qualquer metaverso aleatoriamente, tem que ser entre os adjacentes. Então, um por um, você passa por diferentes partes do metaverso, procurando pistas, coletando NFTs preciosos e trocando-os com usuários aleatórios para desbloquear outros lugares. Você visita desde desertos escaldantes a terra de doces e tudo mais. Alguns meses depois, finalmente as indicações contidas no adorno foram concluídas. Você está no ponto final, uma cidade nas nuvens. Tudo é alimentado pelo vento e pelos pássaros gigantes. Chega uma notificação que diz: você está mais perto do prêmio. É preciso cruzar o limiar da realidade para encontrar o tesouro. Enquanto coça a cabeça tentando entender o que isso poderia significar, vê a mulher que o levou para a perigosa cidade do metaverso. Ela é uma das poucas pessoas que chegaram tão longe quanto você, mas desaparece na multidão. Você não pode deixá-la ganhar, então começa a persegui-la. A mulher corre pela multidão. Algumas pessoas puxam conversa e isso o atrasa. Ela sobe em uma águia gigante e voa para longe. Você passa os próximos 2 meses tentando descobrir aonde ir. Revisita alguns dos lugares por onde já passou para ver se tinha perdido algum detalhe. Falta apenas 1 mês para o término do experimento, quando percebe que tem feito errado o tempo todo. Você se teletransporta para um local aleatório e entra no buraco de minhoca. Agora está no limiar da realidade. Então, enquanto flutua pelo espaço, para o teletransporte e congela no meio do caminho. Abre as suas estatísticas e vê que não pode acessar nada, exceto um botão oculto. Você cancelou muitas viagens no meio do caminho, mas essa opção não estava disponível antes. Ao clicar nela, se vê na Terra entre a realidade e o espaço virtual. Você está no Limboverso. Tudo aqui parece tão real. É possível até cheirar e sentir os objetos e temperaturas. Mas a paisagem está virando e você tenta pular sobre as telhas de mármore flutuantes para alcançar o diamante. Tem fogo logo abaixo. Você tenta lembrar que isso não é real e que nada vai acontecer. Então pula até finalmente chegar ao fim. O espaço virtual começa a falhar à medida que se aproxima do diamante. Você o pega e o adiciona ao seu inventário. Chega uma mensagem dizendo: o tesouro está em você. Um menu secreto abre e revela os 5 milhões de dólares em sua conta bancária e uma opção de sair. Ao tocar nele, outro buraco de minhoca o leva de volta à realidade. Você tira os óculos VR e vê sua conta bancária recheada com o prêmio em dinheiro. Então olha em volta e percebe que o resto dos voluntários ainda está no jogo. Depois de checar a hora, você descobre que ficou no metaverso apenas por 12 horas, mesmo que a sensação tenha sido a de ter passado um ano inteiro. As comidas sobre as mesas da sala de jantar do navio de cruzeiro parecem que recém foram feitas. Parece que todos foram embora. Você entra em pânico e corre para o convés principal. Há muitos chinelos e sandálias espalhados, mas não tem ninguém por perto. Você se inclina sobre o parapeito e vê que o navio ainda está se movendo. Não há um único membro da tripulação à vista. Seu primeiro palpite é que todos se reuniram em algum lugar por algum motivo. Então você vai até o capitão e anda pelos corredores longos que parecem labirintos antes de chegar na sala de controle. A porta está escancarada e alguém colocou o navio no piloto automático. Alguns cenários se desenrolam na sua mente. O cenário número 1 é que, enquanto você estava dormindo, todos acordaram e decidiram te aplicar uma pegadinha. Então devem estar escondidos em algum lugar da embarcação. Quando você enlouquecer por ninguém estar por perto, eles aparecerão do nada e o surpreenderão com uma festa e um bolo incríveis. O segundo cenário que você criou é que, enquanto todos estavam curtindo o cruzeiro, o navio acidentalmente entrou com todos na 4ª dimensão, incluindo os animais a bordo. Mas então, por que deixaram você para trás? O terceiro cenário possível é que todos encontraram um navio de cruzeiro melhor nas proximidades e decidiram abandoná-lo por um melhor. Simplesmente esqueceram de te avisar. Mas por que deixaram os pertences para trás e as comidas pela metade? Você tenta descobrir o que os controles significam, mas são muitos aparelhos aleatórios e luzes piscando. Não tem um manual operacional para estudar, mas tem internet Wi-Fi bem rápida. Você liga seu laptop e faz uma pesquisa rápida sobre o que algumas dessas coisas significam. Então rapidamente descobre que o navio está em modo de segurança e possui sensores automáticos para detectar quando as águas ficam muito agitadas. Você abre as redes sociais e tenta entrar em contato com algumas pessoas, mas seu telefone não tem conexão. Só o laptop conectado via cabo funciona. Há um rádio para contatar o continente.
Você liga, mas ninguém atende. De repente, suas notificações aparecem. Você vê fotos dos seus amigos de férias ou em casa, mas eles não estão lá. Só o cenário, sem ninguém. Todos desapareceram oficialmente, exceto você. Você tenta uma última vez entrar em contato com o resto do mundo, mas ninguém responde. Ao conferir alguns detalhes do cruzeiro, descobre que o navio vai precisar de cerca de 11 dias para chegar ao cais mais próximo. Depois de olhar o mapa, você vê uma pequena ilha remota que fica a apenas 4 dias de viagem. O navio em que você está viaja a cerca de 20 nós, ou seja, a cerca de 37 km por hora. Enquanto isso, você vai explorando o navio e entra em alguns dos lugares chiques. Os anúncios na TV mostram apenas um cenário do navio vazio, sem pessoas, o que faz com que pareça bastante solitário. Em um cruzeiro de 7 dias, um navio grande pode usar mais de 4.000 quilos de alface e 20.000 quilos de ovos. Em geral, são 2.000 bifes e 1.000 batatas assadas consumidas por dia em um cruzeiro com mais de 1.000 pessoas. Há tanta comida e ingredientes no navio que, tecnicamente, você pode ficar ali por anos. Você chega na mesa da recepção e fala pelo interfone para fazer anúncios oficiais. Olá? Olá? Apenas o som dos grilos. Ok, se isso é algum tipo de brincadeira, não é engraçado. Vocês podem sair agora. Eu vou para o convés comer um lanche. Você espera por uma resposta, mas ninguém vem. Então decide ir para os convéses inferiores do navio. Mas antes de descer, dá uma olhada na pista de patinação no gelo, que está sem ninguém. Você põe patins de gelo e dá uma volta. É bom não ter ninguém para te incomodar ou dizer o que fazer. Depois disso, confere a sala de jogos e vai jogar fliperama. Você usa as moedas do balcão e joga por horas. O sol começa a se pôr, então você decide tomar uma bebida refrescante e apreciar a vista. Você vai para o deck superior, onde apenas os VIPs são permitidos, e pega a maior espreguiçadeira para deitar. Está tão quieto que dá para ouvir as ondas do mar. Você adormece lá mesmo e acorda na manhã seguinte com o brilho da luz do sol. Você dá uma volta pelas redondezas, tentando ver o que fazer, e pega um taco de golfe e começa a balançar. Você taca as bolas para o oceano e continua jogando até ficar entediado, quando percebe que se desviou das atividades e quer ir para os convéses inferiores do navio. Você sai pela porta que diz somente funcionários, com um crachá que encontrou por aí, e começa a descer para o fundo. Está ficando mais escuro, a energia não está funcionando, então você pega uma lanterna e dá uma conferida nos quartos. Os membros da tripulação geralmente vivem em um quarto estilo alojamento com beliches compartilhados. Eles têm uma área comum para refeições e têm acesso a outras atividades recreativas. As cozinhas que servem os restaurantes principais também ficam localizadas nas áreas inferiores. Todos os quartos parecem iguais. Há muito barulho vindo da sala de máquinas, o que torna o lugar assustador. Os canos estão tinindo e sons de estalos vêm de lugares aleatórios. As luzes estão piscando, as sombras seguindo você enquanto você se move com a lanterna. Você está assustado e chama para ver se tem alguém lá, mas tudo o que ouve é sua própria voz ecoando pelos corredores. Você está perdido e tenta encontrar o caminho de volta para os decks superiores, mas tudo parece igual. Você começa a correr e entrar em pânico quando tropeça em algo e perde sua lanterna. Está muito escuro. Você acena com os braços e tenta encontrar a saída. Coloca as mãos na parede e tenta se deslocar. Então vê uma luz brilhante no final do corredor e caminha para lá. Você acaba chegando a uma das cozinhas centrais, com muita comida espalhada por lá. São dezenas de geladeiras e uma cozinha inteirinha dedicada a sobremesas. Seu estômago ronca de fome. Você come algumas das comidas mais exóticas e de primeira linha, que podem custar até $1.000 por prato. Assim, passa os próximos dias devorando as delícias, jogando golfe e se divertindo na pista de dança. 3 dias depois, você aproveitou a maioria das coisas divertidas do navio. Enquanto se aquece ao sol, vê uma ilha ao longe. Você pega seus binóculos e vê o cais para onde o navio está indo. Você se dirige rapidamente ao centro de controle e vê o mapa. Faltam 30 minutos para chegar, mas você não sabe como estacionar o navio. Você acaba baixando a âncora para pará-lo. Você usará os barcos de resgate para remar até a ilha. Então reúne alguns suprimentos e rema. Talvez alguém na ilha possa te ajudar. Você desce e rema até a costa. Ao entrar na cidade, vê que ela está vazia. As pessoas deixaram seus carros no meio da rua durante o trajeto. Você vai até a delegacia para ver se consegue algumas respostas, mas nada. Meses depois, você explorou toda a ilha e salvou muita comida do navio de cruzeiro. Após 5 anos, você assumiu o controle total da ilha e aprendeu a pilotar o navio corretamente.
Você não viu uma única pessoa desde aquele dia no cruzeiro. É como se todos tivessem evaporado. 10 anos depois, você está na torre de rádio. Você tem a barba grande e não pisa no navio há 3 anos. Há campos de plantações por toda a ilha. De repente, você pega algum sinal no rádio em código Morse. Alguém do continente está tentando entrar em contato. Você decide voltar para o navio e se desloca até lá.